Você vai, mesma coisa. No começo do... eu vou trabalhar de corretor de imóveis, tal. Aí esse negócio falou, eu tenho uma reservinha aqui, dá pra me manter. 3 meses sem vender. Rapei lá o taxa da minha reserva, não tem mais dinheiro. Como é que eu vou fazer? Vou desistir, mano. Vou desistir porque agora não tem dinheiro. Aí o cara vai embora. Aí o cara desiste, porque isso é fácil. Desistir é fácil. O difícil é você ter essa constância de estar ali. É difícil é eu não querer deixar de correr ali, ó. Falei, não, eu tenho mais alguns quilômetros para terminar essa minha corrida de 5 quilômetros. Você tá entendendo? Porque, tipo assim, ó, eu vejo muita gente, velho, postar assim, projeto não sei o que, tá pago, academia e tal, não sei o que. De repente esse cara para de postar, mano. De repente esse cara some. Aí eu vou perguntar, ei, mano, tu tá treinando mais não? Eu vi que tu parou de postar. Eu falei, tu é doido, filho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está assistindo isso, mas quero que você seja bem-vindo ao Uni7Cast. Esse é um podcast, uma conversa descontraída, mas sobre assuntos muito importantes, sobre sua vida pessoal, profissional, como que você faz para desenvolver na sua carreira. E hoje a gente está com um assunto aqui, com um assunto muito importante, que é sobre vendas, com o Gustavo. Gustavo, se apresentem para nós, quem que é o Gustavo? Seja muito bem-vindo. Primeiramente, obrigado aí, João, pelo convite, né? Quem está nos assistindo aí agora, é um prazer estar aqui, né? Bom, meu nome é Gustavo Cavalcante, eu nasci na cidade de Goiânia e quando eu tinha ali pelos 9 anos de idade, eu mudei para Brasília. E lá em Brasília eu passei a maior parte da minha vida lá. E... falando assim na minha trajetória profissional, eu sou formado em jornalismo, não tem muito a ver com o que eu faço hoje. Caramba! Eu tinha um sonho de ser repórter. Tem até amigo meu que formou comigo, que é repórter até hoje lá, de jornalismo esportivo e tal. Eu queria isso. Por que você queria ser jornalista, cara? Conta isso pra gente. Cara, assim, a princípio... tem aquele esquema que a profissão, quem escolhe são seus pais, já viu? Então, tipo assim, meu pai e minha mãe queriam que eu fosse médico. Então, desde pequeno, e plantava isso na minha cabeça. Eu falei, não, beleza, tal. Só que aí, quando você vai ficando mais velho e tal, e aí eu gosto muito de esporte, né, cara? Gosto muito de futebol e tal. E eu sempre gostei muito dessas transmissões de jogo e tal, e como a galera... entrevistas, essas matérias que tinha de repórter esportivo e tal. Então isso me chamou a atenção, assim, quando eu estava no ensino médio ainda. Aí eu falei, cara, é isso que eu vou querer para mim, mano. Eu vou fazer isso aí. Eu lembro uma vez eu li um livro, uma biografia de um jornalista importante, da época da ditadura e tal, não sei o quê. Então eu me apaixonei, assim, por esse trampo, assim, de jornalista mesmo, né? Você queria apresentar, você queria... E estava ligado à parte esportiva, que você também gosta. Eu queria ir para esse lado aí. Legal. Até quando estava na faculdade, eu tentei algumas vezes, tem um esquema da Rede Globo, que você faz tipo um trainee, sabe? E eu fiz 2 provas lá na época e não consegui. Um amigo meu conseguiu, ele é repórter hoje do Globo Esporte, lá de Brasília, até hoje. Legal. O cara é muito fera, assim. Aí, beleza. Eu estava na faculdade, eu acho que... jornalismo são 8 semestres, né? Eu estava no 6º semestre, aí eu fazia 2 estágios na época. Fazia um estágio de manhã e um estágio à tarde. E a empresa que eu estagiava à tarde me chamou para trabalhar integral lá, me assinar minha carteira e tal, e trabalhar. Na empresa era uma editora, e eu escrevia umas matérias para o site dessa editora, que vendia alguns livros e tal, voltado para o agronegócio, tipo como se fosse o Senac, só que é um órgão chamado Senar, que é um órgão de aprendizado rural, assim. Entendi. E essa empresa ela fazia algumas cartilhas para esse órgão, em alguns estados do país, ela tinha licitação desse órgão, e aí ela vendia essas cartilhas para o público final também, no site deles. E eu era esse cara que escrevia texto, linkava alguma notícia do agronegócio que tinha a ver com essa cartilha, eu escrevia. E eu também tinha uma aptidão já para programação visual, eu já tinha trabalhado com isso no passado, e aí eles me chamaram também para me aproveitar também nessa parte, ajudar eles a diagramarem lá os livros dele. Você mexe com marketing, né? Também. E aí, cara, o que acontece? No ano da formatura, eu estava no 8º semestre, no último semestre, eu estava fazendo minha monografia e tal, a empresa que eu trabalhava quebrou. E aí mandou todo mundo embora, assim. E aí, você que pagava a faculdade ou não? Era?
Não, na época Era público ou era particular? Era particular. Aí você que pagava? Eu que pagava, cara, com esse meu salário aí. Não, eu fazia milagre com o dinheirinho que eu ganhava, porque, tipo assim, eu pagava a faculdade, eu tava noivo na época. Caramba. Né, eu fui casado. E aí a gente tinha comprado um apartamento na planta. Então a gente dividia, assim, a prestação. Eu pagava minha faculdade e tinha uma moto ainda, sacou? Então, tipo assim, ainda pagava uma prestação da moto. Então, tipo assim, sobrava R$50 pra mim. No dia do salário sobrava R$50 pra passar o mês. Era engraçado, velho. Aí, cara, quando essa empresa mandou todo mundo embora, eu me vi numa situação assim, pô, cara, eu vou casar, eu tenho esse apartamento pra pagar e eu tenho outras coisas também pra fazer, eu não posso ficar sem trabalhar. E aí, na área, é difícil você arrumar um emprego antes de se formar, assim, também, né? E eu não queria mais estágio, né? Estava no último semestre. No último ano você não vai querer. Não tem como. Eu queria já trabalhar como... E casando, comprando apartamento com moto. Nossa, mano, senhora. Tinha vários compromissos aí para honrar. Estágio não tinha como, sem condições. E aí, cara, o que acontece? Eu já tinha trabalhado com vendas uma época, mas vendas, assim, loja de shopping, assim, sabe? Eu entrei nessa época de Natal... freelancer e tal, eu fui ficando, a galera destaquei lá, fui ficando. Aí eu estava na faculdade já, e eu estudava de manhã e trabalhava na loja naquele horário de shopping, de 4 às 10. Sim. Aí começou a ficar pesado para mim, eu queria já algo na minha área e tal, eu saí fora dessa loja e fui para esses estágios. Aí quando aconteceu essa situação aí da empresa quebrar, aí lá em casa é o seguinte, meu pai e eu tenho 2 irmãs, elas são casadas já faz tempo, e esses meus 2 cunhados já trabalhavam com imóvel, meu pai também trabalha com imóvel, corretor de imóvel. Então, assim, os almoços de domingo lá em casa era só sobre apartamento, sobre casa, sobre imóvel, então, tipo assim, era chato até. Eu falei, pô, vamos falar de outra coisa, não aguento mais, ficava os 3 lá. E aí, quando aconteceu isso, de eu sair dessa empresa, meu pai falou para mim, porra, Gustavo, vamos trabalhar de corretor, cara. Você já tem aí um perfil para vendedor, você já trabalhou com vendas e tal, acho que você vai se dar bem aí. Aí eu pensei, pô, será? E aí eu me vi na situação, pressionado aí por conta da situação que eu estava. Aí eu falei, vou tentar, mano. Aí no primeiro mês, eu trabalhei numa imobiliária grande lá em Brasília na época. No primeiro mês já meti a minha primeira venda, assim, um apartamento. Foi até, difícil, não é fácil não. Porra, eu vendi para um amigo meu, que ia casar, tipo, 3 meses para frente, ele estava procurando apartamento. Aí eu fui lá, mostrei para ele, para a noiva dele na época. Ele gostou demais, comprou comigo, assim, tipo, para dar uma força também, né, tipo... E as primeiras vendas, elas são assim, geralmente assim, são para os amigos, pessoas isso que eu ia falar, nessa carreira, hoje, né, eu conheço muito corretor que está chegando, eu falo para eles, cara, você tem que falar que você é corretor para todo mundo, você conhece, seus amigos, seus parentes, porque... Você vai saber que um amigo seu, um parente seu, comprou um imóvel com outra pessoa e não comprou com você, porque ele não sabe que você é corretor. Então, vendi esse primeiro imóvel e a comissão na época era, tipo assim, muito maior que meu salário. Era, tipo, umas 4 vezes o salário que eu ganhava, entendeu? Na época. Aí eu falei, nossa, mano, é isso aqui. Aí eu falo, eu fui picado por essa mosca aí, né? E isso já se vão aí 16 anos, cara, que eu tô nessa profissão. E aí, dos 16 anos que eu tô no mercado imobiliário, 14 deles eu trabalhei com gestão de pessoas mesmo, com gestor e tal, montando equipe, né? Então, a minha trajetória, assim, bem resumidamente no mercado, eu comecei nessa imobiliária, que atuava com imóveis de lançamento, lá em Brasília, e eu peguei mais uma paixão por lançamentos, porque tem os lançamentos imobiliários, que a incorporadora começa a vender o imóvel na planta, assim, antes de, né? E também tem os terceiros, que é tipo assim, você tem um imóvel, você quer vender, eu trabalho vendo o seu imóvel para uma outra pessoa. Sim. Só que eu nunca gostei muito dessa área de terceiros. E aí eu comecei a atuar em lançamentos. Depois, esse meu cunhado, até, ele me chamou para trabalhar numa consultora do amigo dele, que era tipo Minha Casa Minha Vida, assim. E aí era lá em Brasília chama região administrativa, assim, que lá não tem... Brasília é diferente, né? Não é igual aqui em Minas, que você tem as cidades do estado. Você tem Brasília, no Distrito Federal, e em volta de Brasília tem essas regiões administrativas. Eu fui trabalhar em Samambaia, que é tipo uma cidade mais carente, assim, vamos dizer, né? Tem várias dessas cidades ali próximas, né? E aí eu comecei a trabalhar lá nessa consultora, na planta, era o stand lá na obra. E aí o lugar era perigoso, e aí eu tava com essa motinha minha na época, eu tinha medo de moto, né? Dos caras roubar minha moto lá. Aí, cara, eu deixava minha moto lá na casa da minha irmã, em Águas Claras, que era perto de uma estação de metrô. Aí eu ia de metrô lá para Samambaia, eu descia, tipo,
nessa estação do metrô, era assim, velho, uns 2 quilômetros da estação até o lugar que eu trabalhava. Caramba. Só que você não andava em calçada, não. Você andava em poeira, filho. Você tá entendendo? Chegava lá no stand, meu sapatinho preto, era só poeira, marrom, grau marrom. Eu tinha que chegar, limpar o sapato e tal. E aí isso era todo dia, e o dia todo. E ainda eu tava na faculdade. Quanto tempo fazendo essa rotina aí? Cara, eu fiquei 2 meses lá, porque eu não aguentei, sacou? E a minha faculdade era num plano piloto. Era longe pra caramba, então eu tinha que sair de lá, tipo, umas 5 horas, fazer essa volta de novo pra pegar o metrô. Aí pegava a moto, ia em casa, tomava um banho e ia pra faculdade. A faculdade era 7 horas que começava. Então, assim, ficou muito ruim. Aí eu fui para uma imobiliária já, que trabalhava com revenda. Até meu pai trabalhava nessa imobiliária, fui trabalhar com meu pai lá. E aí era no mesmo bairro, assim, vamos dizer, da minha faculdade. E como eu estava no último semestre, para mim era lindo. Que aí eu trabalhava lá, saía, tipo, perto da hora da faculdade, pegava a moto, chegava, assistia a aula e voltava para casa. Era bem mais fácil, né? Bem mais fácil. E aí eu fiquei lá um pouco tempo e depois, eu fiquei revenda também, eu não gosto muito. E aí eu fui procurar um trabalho numa imobiliária de lançamento. E lá em Brasília tem uma imobiliária tradicional lá, e que eu cresci vendo os anúncios dela na TV e tal, os negócios. Aí eu falei, vou trabalhar aqui. E aí comecei lá como corretor, fiquei lá. Aí depois eu tinha casado já, né? Eu fiquei lá uns 3, 4 meses como corretor. E aí, logo após o meu casamento, assim, tipo uns 2 meses após eu casar, nessa época, o diretor lá dessa imobiliária me chamou para assumir um cargo de gestão. Porque tinha gostado do meu perfil e tal, não sei o quê. Você estava com quantos anos mais ou menos nessa época? Ah, cara, eu estava com 24 para 25 anos. 24 para 25? E aí fui nessa imobiliária como gestor. Era uma equipe que a gente chamava de equipe online. Que nos primórdios, assim, não tinha rede social, não tinha nada disso. A gente tinha no site da empresa, um chat lá que a gente instalava no site. Não tinha Facebook, não tinha nada disso. E aí eu fui desbravando esse mundo digital aí nessa época. E é engraçado que essa equipe, esse diretor lá da imobiliária, ele usava essa equipe para testar o cara. Tipo assim, você tem perfil para gestor, então você vai ficar um pouco aqui nessa equipe online. Aí você deu certo, aí eu vou te colocar numa equipe tradicional mesmo, de plantão. Entendi. E tal. Era para testar a pessoa mesmo. Para testar. Você ia fazer o negócio acontecer, o que você ia fazer para dar certo. Porque deve ser mais difícil você fazer gestão, ainda mais naquela época. Nossa, né? Muito difícil. Então, tipo assim, quando eu entrei lá, e eu tinha visto já esse movimento de várias pessoas, até antes, eu era dessa equipe como corretor. Aí esse meu gestor, na época que eu assumi o lugar dele, ele foi para assumir uma outra equipe. Só que ele tinha ficado lá uns 2 meses só. Então, tipo assim, a equipe não criava um corpo, porque toda hora vinha um cara, ficava pouco tempo e ia para outra equipe, sacou? E estava numa época que o mercado estava um boom gigantesco no mercado, sabe? E aí eu, virei pro meu diretor e falei assim, mano, deixa eu te falar, deixa eu ficar aqui, cara. Eu não quero sair, não. Eu quero ficar aqui, eu não quero ir para outra equipe, eu quero desenvolver essa equipe aqui, porque eu estou gostando. E essa equipe nunca foi para frente porque ninguém para aqui. Aí o cara, beleza. Aí eu fiquei, mano, e tipo assim, comecei a implementar os negócios lá do digital mesmo, bem nesse comecinho do digital. Contratei uma empresa para me ajudar, de marketing, assim, para fazer nossas campanhas, anúncios, tipo Google, sabe? Sim. Esses links patrocinados, que tá bem no comecinho ainda. E, paralelo a isso, eu comecei a fazer ações também de rua como equipe. Então, a gente vendia muito bem, assim, sabe? A gente começou a vender bem. Você conseguiu fazer a equipe desenvolver. Demais. E, assim, a gente falou aqui do desafio de ser gestor. Eu era muito novo de idade. Eu tinha corretor na minha equipe que tinha idade para ser meu pai, assim, sabe? Então, tipo, os caras olhavam para mim e falavam assim, mano, quem é esse cara aí, velho? Você é meu chefe. Nossa, imagina. E aí, naquela época, como era muito corrido, o mercado era muito pujante, assim, eu acho que é uma época que a gente dificilmente vai viver novamente. A gente lançava um prédio de 140 unidades e vendia num dia. Pra você ter ideia. E aí, cara, não tinha tempo para ninguém me ensinar lá da empresa. Gustavo, você tem que fazer assim. Era tipo assim, bora, vai ter um lançamento semana que vem, vai ter um outro no mês que vem. Era só sua vontade mesmo, né? Às vezes você podia reclamar ou você podia fazer o negócio dar certo. Aí o que eu fiz, cara? Eu comecei a consumir alguns materiais, assim, livro, vídeo, sobre gestão de pessoas, sobre liderança e tal. Eu errei demais no começo, errei muito. E aí eu fui aprendendo com os erros, aprendendo na história, aprendendo assim com eu buscando na prática conhecimento. Mesmo, né? E aí fui desenvolvendo lá. Eu cheguei a ter, aí tipo, de gestor eu subi para a diretoria, que a gente tinha 3 diretorias lá, uma era a minha, de online. Eu tive 4 equipes abaixo de mim. Caramba. Então eu fui ter lá 80 corretores, cara, já, entendeu? E, era violento, era tipo... E o novinho, não tinha nem 30 anos, e eu ganhava uma grana.
E um puta do moral também, porque eu fiz o negócio acontecer, né, do online lá da equipe. Fiz e o meu nome também lá na cidade, né, em Brasília e tal. E, porra, foi muito legal essa experiência. Aí fiquei um tempo nessa basicamente, só rapidinho, desculpa até te interromper, mas você construiu isso aí sozinho, né? Com a sua força de vontade e tudo mais, você foi atrás. Não, até assim, meu diretor na época não entendia nada de digital. Ninguém sabia o que era o digital. O digital que a gente tem hoje, nossa, não tinha nada aqui naquela época. A gente está falando de 2008, você está entendendo? Sim. E o que te fez ir atrás, cara? Cara, eu sempre gostei dessa área de tecnologia, de marketing, né? Até pela minha formação, tem um pouco a ver, né? Jornalismo e tal. Eu comecei na faculdade em publicidade, aí eu não gostei muito, tranquei o curso e fui para jornalismo. Mas eu sempre fui um cara de comunicação, de gostar dessa coisa de marketing e tal. Então, eu vi que era um campo que estava muito fashion ali, que dá para explorar muito, diferente desses meios tradicionais, assim, que a galera trabalhava. Então, eu vi um filão ali que eu falei, cara, eu vou me destacar nisso aqui. E, na época, no mercado imobiliário, lá em Brasília, onde é que eu vivia, não tinha muitas ações assim voltadas para o digital, sabe? Porque não tinha muita ferramenta, não tinha essa tanto de rede social, esse tanto de meios de divulgar hoje, como tem hoje. Então, assim, era Google, site, né, jogar por site. Aí, depois, o Facebook começou, e a gente começou a inventar algumas coisas no Facebook. Né? Aí veio o Instagram, mas o Instagram nem era o que era hoje, naquela época. Então, assim, aí, pra você ter ideia, cara, eu contratei um cara lá, na época, era tipo um terceirizado, um cara de tecnologia, para ele montar um CRM pra gente lá. Sério? Tá naquela época você naquela época, mano, o cara montou um CRM, tipo, ele montou o CRM, tipo, negócio de funil de vendas e tal. Então, tipo assim, desde aquela época eu acredito nisso, sabe? Você sempre foi um cara que foi buscando inovar. Demais, pra gente ter dado, pra gente ter, sabe, como é que eu vou trabalhar. Você não foi um vendedor que saía na loucura para vender, ou um gestor, no caso, né? Mas seu time de vendas não saía para vender na loucura. Não. Você começou a estruturar para ter as informações, os dados, os indicadores ali, né? Porque, cara, nessa época a galera fazia controle de cliente, de lead, em planilha de Excel. O planilha de Excel já era evoluído pra caramba. Já era ajuda no caderninho, bastante, né? Era no caderninho, sabe? Então, tipo assim, cara, eu falei, não tem como a gente trabalhar assim, cara. E eu já tinha esse insight lá atrás. E aí eu contratei esse cara, né? Ele fez esse CRM pra gente. Ele desenvolveu esse CRM lá pra empresa e ele começou a vender esse CRM depois pro mercado. Esse cara eu conheço, a gente se fala até hoje, assim, muito fera. E aí eu vi que esse era o caminho, sabe? E aí eu conheci um outro cara que trabalhava com marketing, ele era analista de marketing de uma empresa concorrente nossa lá, e o cara veio de São Paulo, Ribeirão Preto, então ele tinha uma cabeça mais na frente, assim, da galera lá de Brasília. E aí eu fui lá e chamei esse cara para trabalhar com a gente lá dentro da empresa. Uhum. Esse cara é meu parceiro até hoje, o Cauê, o nome dele, muito massa ele. E aí ele topou, foi lá trabalhar com a gente e juntou eu e ele, mano. Aí aquela tabelinha, marketing comercial, que às vezes é difícil ter, aí a gente era Bebeto e Romário, sacou? Então, tipo assim, legal. A gente tinha as ideias e ele falava, bora. Aí ele botava, fazia os negócios e a gente começou a inventar uns anúncios, negócios. Então, tipo assim, a nossa agência a gente mandou embora, a gente fazia tudo lá dentro, sacou? Sim. Esse cara era muito safo, assim, nesse negócio de marketing, o cara com a cabeça lá na frente. E aí a gente começou a decolar nisso, cara. As outras equipes ficaram olhando assim, o que você está fazendo, mano? Eu falei, nada. Não estou fazendo nada, pode ficar de boa. Então, quer dizer, você soube utilizar essa questão do marketing, né? Porque tem muitas empresas que têm problema entre a relação marketing e vendas, né? Não, isso aí, independente do meio, né? Essa relação comercial e vendas, ela é meio truncada mesmo, assim, né? Eu acho que só vai para frente se tiver bem afinado, assim. Porque o marketing é a visão do marketing. O comercial tem a visão do cheiro do cliente, né? O marketing ele fica no ar-condicionado ali e tal, pensando em estratégia de ação, de não sei o que e tal, que é muito válido, mas o comercial está ali, o olho no olho do cliente. Então ele vai saber falar para o marketing o seguinte, cara, ó, essa campanha tem que ser feita para esse tipo de pessoa, para essa persona aqui, porque esse cara que vai comprar esse produto, a gente tem atendido, a gente tem visto a procura desse tipo de cliente. Só que, geralmente, é o seguinte, o marketing empina a carroça para o comercial e o comercial empina a carroça para o marketing e aí a galera fica nessa disputa que é besta, entendeu? É verdade. Eles ficam brigando, né? E aí, igual você falou, o comercial ele tá ali na ponta, ele tá vendo quem é o cliente dele, né? Para quem que ele tá vendendo mais. Tá. Às vezes o comercial não consegue trazer os dados.
Tipo, olha, eu atendi X clientes, ele não vai conseguir trazer todos os indicadores. Ele não consegue fazer isso. Mas ele sabe, empiricamente ali, testando todo dia, que é o cara que dá resultado. Isso é uma dor que me persegue, cara, até hoje, assim, frente às equipes que eu atuei de gestor. Porque a gente, às vezes, hoje já mudou muito essa tecnologia de CRM, sistema. Então, às vezes, a gente tem um sistema muito bom, paga caro no sistema, que é um sistema para você ter essas informações lá, esses dados, é para retroalimentar ali o marketing, onde é que o marketing vai investir mais e tal. Só que o corretor, ele tem um medo, assim, sei lá, que tipo assim, vou colocar aqui, esse cliente é meu cliente, vou colocar aqui, depois a empresa vai... pegar o cliente. Seu cliente o quê, cara pálida? Se a empresa que está te dando esse cliente para você atender através das campanhas e tal, não é seu cliente, não. E a gente precisa dessas informações para que a gente te dê mais clientes, entendeu? Para não ficar... Aí o cara não alimenta o CRM, ele não alimenta ali o pipeline para que a gente não tenha essa informação. Cara, isso não acontece só com os corretores. Eu sei. Acontece em todo lugar. Aqui também às vezes acontece. O pessoal às vezes tem medo que parece que a gente vai pegar o cliente dele, né? Que ele captou muitas vezes também. Mas não é isso, é igual você está falando. Não. A gente precisa saber quem são os clientes, as informações, para a gente conseguir até ajudar ele a vender. Porque nosso interesse é que ele venda mais, que entre mais venda para a empresa. Exato. E isso, cara, você só vence isso aí, essa dificuldade, se você tratar isso como uma mudança de cultura mesmo, no conta-gota. Então, você tem que dar treinamento direto, você tem que ensinar a importância do cara ter esse CRM alimentado sempre, a importância dele se organizar pensando no funil de vendas. Eu não consigo pensar em uma gestão de venda sem olhar para o funil de vendas todo dia. Não tem como. Funil de vendas tem que ficar ali, na parede do meu quarto. Quando eu for dormir, eu tenho que olhar lá quantos clientes que a minha equipe tem para fechar agora esse mês. O corretor é a mesma coisa. Quantos clientes que entraram aqui no meu topo do funil, quantos clientes que eu estou aqui na base do meu funil, porque você vai saber falar diferente para cada cliente, em cada etapa do funil. Sim. O corretor e o gestor também, não é só o corretor, mas tem muito gestor que ele não é gestor, ele é um corretor dispensado ali do plantão, vamos dizer. Eu gosto de falar isso. Então, o que o gestor faz? Você é um corretor, você trouxe para mim um cliente, um atendimento, a gente atendeu e tal, não sei o quê. Aí, quando é fé, daqui uns 3 dias, eu fico aqui, nossa, eu preciso vender esse mês, não vendi nada. Aí eu vou para você, cadê a proposta? Cadê a proposta? Isso não é gestão, me desculpa, mas isso não é gestão. O gestor ele tem que olhar ali para dentro do funil de venda dele e ver, cara, eu preciso bater minha meta esse mês. Minha meta, sei lá, é 3 milhões de reais. Como é que eu vou chegar com essa venda de 3 milhões de reais? Mês passado eu vendi 2 milhões. Para eu vender 2 milhões, eu atendi 15 clientes, eu sentei com 8 clientes aqui da minha equipe aqui, presencial, e eu tive 7 propostas. Eu tive 2 milhões. Então, uma conta rápida aqui, para eu vender o dobro disso, eu tenho que ter o dobro dessa base aqui também. Exato. Entendeu? E aí, como é que o cara vai fazer uma gestão se ele não tem essa linha de pensamento de coisa? Então, ele vai, não vamos que vamos, bora, minha meta é 3 milhões, vamos, liga aí, vamos lá, vai ter um lançamento. E assim, cara, eu vou te falar, 95% dos gestores trabalham desse jeito. Aqui em Uberlândia, em Brasília, em São Paulo, no Brasil. Isso aí é um negócio que, tipo, às vezes a gente fica colocando muita culpa no corretor, no vendedor ali. Mas o gestor ele tem um papel muito importante nesse aprendizado também do cara, de ensinar o cara a andar. Por isso que você falou que porque também aqui acontece isso. Porque vai lá ver se o gestor está lá insistindo que o cara tem que olhar o CRM dele. Está lá insistindo todo dia, vem cá, abre aqui o seu CRM, vamos ver aqui como é que estão seus clientes, entendeu? Ou tipo assim, recolhe essas informações diariamente, né? No nosso caso... como é uma venda com ticket menor, a gente consegue captar mais contatos e apresentar mais, né? Então, nossos vendedores, geralmente, eles apresentam muito mais. Sim. Né? E aí, o gestor, ele precisa ficar colhendo essas informações diariamente, cara. Sim. Quantos você captou hoje? Quantos contatos você tem para falar? Pô, não tem nada de contato, você não vai vender, pô. Não vai surgir um contato do nada. Eu lembro que quando eu fui consultor, eu, às vezes, tinha um dia que eu não tinha ninguém para falar. Eu ficava achando que ia cair um contato ali do nada para eu falar. Deus vai mandar para você. Deus vai mandar um contato e tudo mais. Só que não, cara. Às vezes você tem que ir lá, você tem que captar, você tem que prospectar. A empresa também vai mandar, é lógico, os leads, mas a pessoa ela tem que ir atrás de gerar o próprio lead para ela conseguir ter para quem apresentar. Sim. Apesar do ticket que você trabalha aqui, ele é menor, mas eu acredito que a ciência da venda ela é a mesma. É a mesma, né? O funil é o mesmo. Por exemplo, o que muda é a jornada de compra. A jornada de compra sua, como o ticket é menor, ela é mais rápida. Sim. A jornada de compra no mercado que eu atuo, que é um mercado médio alto padrão, ali de 700, 500 mil para cima,
A jornada de compra ali é 3, 4 meses, do entrada do lead até a venda. Geralmente, esse é um estudo que a gente tem aí no mercado. A sua jornada de tempo mais curta. Porém, esse meio termo ali até chegar à venda, do gestor, do vendedor, é a mesma coisa. Sim. A venda é a ciência. Venda é ciência. Se você pega aí, você tem curso de venda, de prospecção, de todas as etapas da venda, você tem documentado isso. A venda Sim. é uma ciência, entendeu? Não tem como você achar, eu comunico bem e tal, você é um bom vendedor. Não é assim. Até a página 7 você consegue até se dar mais ou menos bem. Mas depois que o calo aperta, porque o mercado hoje, tanto no mercado imobiliário, ou em outros mercados, o seu mercado aí de seguros e tal, que você está me falando, é um mercado muito competitivo. E o mercado competitivo, tanto no meu mesmo, que tem corretor para tudo quanto é lugar, e tem imóvel, lançamento para quanto é lugar, você não consegue destacar se você for muito bom. Não tem como você ser mais ou menos. Se você for mais ou menos, você vai vender um imóvel ali a cada 3, 4 meses e olhe lá. Ou então você vai desistir, vai ser motorista de Uber. Eu já vi muitos casos acontecer. Mas para você se destacar no meu mercado, no seu mercado, em outro mercado aí que você está assistindo a gente, você tem que ser muito bom. E para você ser muito bom, é isso que você falou. Você tem que ser um cara que tem que estar o tempo todo buscando, se especializar, tem o tempo todo buscando e buscar a oportunidade, não esperar que a coisa aconteça, não esperar que a coisa caia do céu, entendeu? Com certeza. Um vendedor é aquele cara inquieto, um bom vendedor. O vendedor, ele não se dá por satisfeito. Não é porque eu fiz 3 vendas, 4 vendas aí do seu nicho de mercado e eu estou tranquilo. É porque eu bati a minha meta do mês, faltando, sei lá, 5 dias, 10 dias para... Agora, essa semana é uma semana de loucura, final de mês. Final de mês. Não é porque eu estou com a meta batida, é que eu tenho que agora eu vou relaxar porque eu já bati a meta. Não, cara. Entendeu? Então, às vezes a gente tem isso aqui no mercado imobiliário. O cara vende um apartamento de 1 milhão no começo do mês. Aí ele fala assim, agora eu estou de boa. Agora eu vou no boteco aqui, quem quiser beber aí, a conta eu estou pagando. Viagem, vou para Bahia, fico lá 7 dias na Bahia, entendeu? Eu acredito o seguinte, cara. A venda, o vendedor bom, ele tem que ter o momento dele de lazer, de descanso e tal. Mas tem momento para isso também, cara. Se você achar que você vendeu lá 3, 4 milhões, está faltando ainda 4 meses para acabar o ano, igual a gente agora está faltando 2 meses e pouco para acabar o ano, e achar que até agora eu já vendi bem, eu vou dar uma tirada no pé, o ano já está no final, já estou tranquilo. Cara, você nunca vai ser um vendedor que vai mudar de vida mesmo. Você vai ser aquele vendedor que vai pagar a conta, que você vai ganhar um dinheirinho e vai pagar a conta. Entendeu? Cara, e olha que coisa, isso aconteceu comigo, né? Porque quando eu trabalhava como vendedor, eu tipo assim, eu tentava vender e não conseguia. E aí eu ficava louco, porque eu falei, eu converso bem, falo bem, né? E não estou conseguindo vender. O que está acontecendo? E eu não conseguia, cara. Tanto que eu tinha uma reserva financeira, minha reserva foi pro saco, acabou tudo meu dinheiro. E aí vem aquele estresse, né? Pega a sua mente também e fode, porque a gente vendedor fica com a mente a milhão, porque todo dia você tem que vender, porque senão você não ganha dinheiro, você não tem como pagar as contas. E aí eu tive que começar a estudar, cara. Foi aí que foi meu pontapé inicial para estudar. Porque eu cheguei a não ganhar nada, não tinha dinheiro mais. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Mas preciso estudar. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo vender? Foi dessa forma que eu comecei a melhorar. E eu vejo que a maior parte dos vendedores não estudam, né, cara? Não vão atrás, né? Às vezes o cara, igual você falou, chega na página... Ele consegue ir até a página 7. E às vezes essa página 7 ele está ganhando bem. Só que ele poderia evoluir muito mais. Ele poderia se destacar muito mais. Falando assim dessa minha área aqui, corretor de imóveis, da época que eu entrei no mercado, eu acho que eu ainda vou ver isso no futuro próximo, mas até hoje não existe, que é tipo assim, uma criança não vira para o pai dele e fala assim, meu sonho é ser corretor de imóveis, entendeu? Sim. Então já começa daí. Então, tipo assim, o cara que entra como corretor de imóveis, ou ele está quebrando um galho, ou acontece igual aconteceu comigo, que eu estava em outra profissão, não deu certo ali temporariamente essa profissão, e eu precisava do dinheiro, e aí fui para essa área e me apaixonei, estou aqui até hoje. Ou é um cara que, tipo, vou tentar ali, vou me aventurar. Sou advogado, eu conheço muita gente, aí eu vou tentar. Você está entendendo? Aí nessa, esse cara pensa que é chegar lá e ficar rico, que é muito fácil vender, ele começa a ter as dificuldades dele, e aí ele sai da profissão. Até porque tem um estigma pra gente que vender é empurrar as coisas, né? É empurrar ali, dar um jeitinho e tudo mais para vender. E não é assim. A gente sabe na prática que não é bem assim, né? Aí nesse tempo todo aí, cara, um negócio que eu acompanhei muito, assim, eu já desenvolvi muitas pessoas, já vi muita gente mudando de vida, assim, e tal. Nessa ideia de, cara, você tem que estar nessa melhoria contínua. Pra você ter ideia, eu tenho 16 anos de mercado, já tenho uma carreira bem legal, assim, tal, já
já tive muito êxito assim nessa minha profissão e tal, com equipe, eu mesmo como corretor, batendo meta anual e tal, igual que quando eu vim aqui para Uberlândia, eu vim trabalhar numa empresa que, quando eu saí da empresa, fiquei 3 anos, saí da empresa entregando mais que o dobro do faturamento da empresa no ano. Caramba. Então assim, e é o dobro, a gente está falando de 150 milhões Caramba. anual. Então assim, aí que eu poderia me dar por satisfeito. Só que aí quando eu virei esse ano agora de 22, eu falei assim, cara, eu sempre, como eu vim de jornalismo, eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre tive meta assim, de ler pelo menos um livro por mês. No final do ano, ter 12 livros. Eu nunca consegui atingir essa meta, sacou? Aí eu cheguei nesse ano, eu falei assim, mano, esse ano eu não quero ler um livro por mês. Eu vou ler 4 livros por mês. Caramba. No final do ano eu vou ter lido 48. Primeiramente, você pensa que é muito, né? Mas Sim. tem gente que lê muito mais. Mas, tipo assim, cara, eu vou te falar, eu tenho batido essa meta já. Todos os meses eu tenho conseguido ler 4 livros. Tem mês que, no mês eu não consigo, mas eu passo para outro mês, bato a meta que ficou devendo e eu bato a meta do mês ainda. Porque às vezes é correria demais e às vezes eu compro uns livros mais grossos, assim, Sim. mais difícil. É mais difícil. Mas, cara, eu vou te falar que isso mudou a minha vida de um jeito, assim, exponencial, assim. Porque, tipo assim, quando você vai adquirindo conhecimento, a sua mente, ela abre, que ela não volta mais. Não você volta. tá entendendo? Então, tipo assim, é um negócio... E ninguém te tira isso. Sim. Então, assim, eu li muito livro de liderança, eu li muito livro de venda, li muito livro de assuntos que não tem nada a ver com o meu dia a dia, mas que era coisa que eu gosto de ler e tal. E isso, cara, me deixou, assim, vamos dizer, em outro patamar, assim, tipo, de discussão, de até, às vezes, inteligência emocional mesmo, assim, Com que certeza. às vezes eu vejo uma situação, eu já fico mais calado, escutando, para depois eu colocar minha opinião, ou nem colocar também, tá tudo bem, entendeu? E a leitura me deu essa mudança. Sim. Então, assim, eu poderia hoje me dar o luxo de falar assim, mano, pra quê? Eu tô de boa, eu não preciso disso. Né? Eu fiz 40 anos agora, esse mês, eu já tenho essa carreira aí, já legal. Conquistei muita coisa, mas, cara, eu quero mais. Eu quero mais. Para mim, ainda eu tenho muita gasolina para queimar, eu tenho muita coisa para conquistar dentro dessa profissão, não quero sair. Mas para isso tem que estar melhor, velho. Porque se destacar num mercado que não é tão, assim, de profissionais muito evoluídos, é fácil, cara. Você está entendendo? É fácil. Então, é você ser um acima da média mesmo, porque está todo mundo na média, você está entendendo? Sim. Não que a galera... eu vi o crescimento aqui nesses 4 anos que eu estou aqui, muito significativo. Quando eu cheguei aqui, eu assustei um pouco, porque eu vim de uma praça que a gente é acostumado com essa pegada de lançamento, não sei o quê. Quando eu mudei para cá, eu assustei com o ritmo da galera, assim, dos corretores, das empresas, da cidade e tal, até os clientes. Assim, eu assustei, cara. E aí, como eu sou inquieto, eu comecei a implementar algumas coisas lá dentro da empresa que eu estava, que a empresa a gente vendia, várias imobiliárias vendiam imóvel para a gente, e eu comecei a colocar algumas ações, eventos e tal, que foi mudando, assim, algumas práticas e tal. Hoje a galera começa a fazer isso também hoje. E aí, evoluiu muito o mercado, né? Eu conheço um cara, imobiliária grande, de Goiânia, eu trouxe ele para dar uma palestra aqui em 2019, falei, cara, mano, vem para cá, abre a sua empresa aqui, você vai arrebentar. E ele veio para cá, hoje a empresa dele é a que mais vende aqui, a empresa dele não é a que mais vende, mas a empresa dele foi responsável para mudar um pouco o mercado. Tipo, subir o sarrafo do mercado, sabe? Legal. Que os caras, é uma pegada animal. E aí, pô, isso é legal, eu vejo essa evolução, mas ainda eu acho que falta muito ainda essa atitude do corretor de estudar, de ler, Tem de correr muita atrás. oportunidade, né, cara? Entendeu? E por que você acha que o pessoal não muda? Ou não? Por que você acha que o pessoal não tem buscado mais? Ou você acha que o pessoal tem buscado mais? É porque dá trabalho para fazer. Ninguém quer fazer o que dá trabalho. É sangue, suor, lágrima, né, cara? A gente está acostumado, o que é fácil. Ninguém quer pagar o preço. Se fosse assim, cara, todo mundo era sarado. Todo mundo tinha um corpão. Porque você fazer dieta, você treinar todo dia, você deixar de tomar sua cachaça aí final de semana, você deixar de comer sua besteira, é difícil pra caramba. Você ter que comer frango, você ter que comer, velho, não sei quantos ovos por dia, é difícil demais. Você tá entendendo? Sim. Agora, você chegar em casa, tá com fome, pedir um iFood, uma pizza, é facinho. É muito 10 tranquilo. minutos, 20 minutos chega. E isso você leva para as outras áreas da vida. Se eu entro aqui, eu fiz lá uma campanha, porque hoje o vício do corretor, o mal do corretor é esse negócio da campanha do digital. Então, eu chego aqui para um esquema imobiliário. Eu estou sentado aqui num salão de vendas,
Eu mesmo, como corretor, eu faço minha campanha, a imobiliária tem a campanha, e eu sento ali no ar-condicionado e fico esperando o lead chegar, e esse lead tem que ser um lead qualificado. Se a imobiliária passa para mim um lead que não dá certo, eu fico puto com a imobiliária. Eu fico, não, velho, não, velho. Não, você tem que mandar um lead bom. Que presta, não tem condição. Como é que eu vou vender assim? Tá entendendo? Porque dá trabalho até você qualificar esse lead. Dá trabalho você pegar esse lead e tentar levar ele. O imóvel que você estava procurando no anúncio não é o imóvel que você consegue comprar. Mas qual é o valor que você está procurando? Qual o tipo de imóvel você está procurando que encaixe no seu? Se o cara não consegue atender aquele primeiro atendimento, às vezes ele deixa para lá. Tá entendendo? Então, assim, dá trabalho. O que dá trabalho ninguém quer fazer. Então, assim, o cara está nessa. Ele vai ficando sendo esse cara mediano ali. Às vezes ele vende, às vezes ele não vende. Aí passa um mês ele vende, aí tá legal, aí no outro mês ele não vende de novo, no outro mês ele não vende. E ele vive esse altos e baixos sempre, né, cara? Porque ele não vai atrás de buscar mais e tudo mais, porque dói, igual você falou. Dói, é difícil. Cara, dói demais. Esse lance mesmo do CRM, de ter essas métricas e tal, é difícil demais, é chato. Ninguém quer fazer isso, cara. Mas é importante e faz a gente crescer e se desenvolver mais, pô. É isso mesmo. Então, quando a gente começar a ter uma consciência de falar assim, cara, eu não vou querer só o fácil, eu vou fazer o difícil, vou fazer aquele trabalho sujo, né? De chegar lá, suar e correr atrás. E aí que as coisas vão mudar. Tipo, se você perguntar nesse mercado, assim, essa questão que a gente está falando de livro e tal, qual foi o último livro que o cara leu, acho que ele nem lembra, tá entendendo? É mais fácil ele ver um documentário, um negócio e tal, do que pegar um livro para ele acrescentar uma coisa na cara dele. Até às vezes ele compra um livro, mas fica ali, ele nem começa a ler. Ele não compra um curso para ele online e tal, sei lá. Então, eu acho o seguinte, por exemplo, analisando outros mercados, assim, que tem uma cultura um pouco diferente. Nos Estados Unidos, lá é diferente um pouco daqui. Lá você não tem imobiliárias, assim. Você até tem imobiliárias, mas assim, os corretores assim que estão mais bem-sucedidos são corretores que caminham sozinhos. Só que esses caras, eles colocam a cara dele, assim, eles fazem outdoor, eles fazem propaganda na televisão. E esses são os caras que eles não param de estudar, mano. Eles não param de se especializar e tal. Eles não param. E aí esses caras, eles são referências. Tipo assim, eu tô querendo comprar um imóvel lá nos Estados Unidos, é um cara que é especializado em casa, sei lá, na Flórida, e eu sei quem eu procuro, que é aquele cara ali ou aquele outro cara que eu vejo ele na rua, aqui no outdoor, passando ali no negócio, que é um cara que eu vejo que é referência, eu vejo ele numa propaganda do YouTube, lá ele falando na televisão e tal, um podcast lá, é um cara autoridade. Sim. Aqui a gente não tem ainda esses corretores autoridade, aqueles corretores que sabem o que estão falando, aqueles corretores que se posicionam de uma maneira diferente. São poucos, né? Aqui a gente tem muita gente naquele oceano do mais do mesmo, entendeu? É o cara que pega lá um criativo ou faz um criativo, e agora a gente está nessa febre do vídeo, aí, então o cara faz uns vídeos legais numa casa, e acha que aquilo ali vai mudar a vida dele, e ele vai ficar sentado ali esperando cair no colo. Às vezes dá certo, às vezes ele vende uma casa de um vídeo legal que ele fez, e aí ele acha que aquilo ali é a receita do bolo. Principalmente se ele vendeu. Se ele vendeu uma casa de um vídeo desse que ele fez, né? Ele já acha que, nossa, vai dar tudo certo aqui, ó. Mas é isso, cara. Eu acho o seguinte, a cada dia você tem que estar se atualizando. A cada dia você tem que estar buscando novos conhecimentos. A cada dia você tem que estar buscando ser um profissional melhor. Porque se você continuar fazendo o que você fez no mês passado, na semana passada, você já está para trás. Sim. Entendeu? Você já está para trás. Tem que fazer, toda vez tem que querer melhorar, né? Eu tenho essa mentalidade de desenvolvimento e toda vez, cara, toda semana eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Leitura, por exemplo, você falou, depois que eu comecei a ler o livro lá, quando eu era consultor, você é doido. Eu comecei a ler um atrás do outro. O primeiro livro que eu li foi O Vendedor Pitbull. Eu já li. Primeiro livro que eu li. Quando eu não estava vendendo nada, eu falei, não, deixa eu pegar esse livro aqui. Foi um amigo meu que me deu, inclusive, o Dani. E aí eu comecei a ler o livro, me ajudou bastante também, mas não parei, comecei atrás de mais coisa. Aí eu fui para um monte de área, assim, mas isso, igual você falou, expandiu minha consciência e ela não volta mais. Volta não. Não volta, cara. Cara, eu falo, a leitura muda vidas, cara. Muda. Não tem jeito. Você, assim, é sensacional o poder que a leitura traz, assim, para o seu raciocínio, para o jeito de você olhar, assim, algumas questões da sua vida. Então, tipo assim, é muito bom, cara. E, Gustavo, fala uma coisa para mim, ó. Para os vendedores, né?
que você acha que seria... O que esse vendedor tem que fazer para ele conseguir vender bem, assim? E tem alguns pontos, né? Por exemplo, geralmente o cara tem que cuidar da imagem pessoal dele, né? O cara tem que estudar, igual você falou. Você consegue listar alguns pontos que são importantes para um vendedor conseguir se destacar no mercado? Imagem pessoal é importante, eu acho, né? Eu acho que o cara tem que deixar ali a barba bem feita, o cabelo cortado, você já é de praxe, né? Escovar os dentes também, isso ninguém te fala, mas um vendedor com mau hálito, dificilmente ele vai vender um imóvel de R$1 milhão pro cara, então assim, é besteira? Não é besteira não, mas ninguém te fala isso também. É mesmo? E essa questão que a gente está falando aqui das métricas, né, do CRM, de você saber mensurar como é que tá os seus atendimentos, os seus leads, isso é bem importante, né? Porque como eu atuo também no mercado de médio alto padrão, eu tenho que saber de outros assuntos também. Eu tenho que saber sobre economia, eu tenho que saber como é que está a questão dos juros, tenho que saber até assim, para ter assunto para conversar com esse meu cliente, que esse cliente é um cliente que investe em bolsa, é um cliente que faz viagens internacional, mesmo que eu não vá, mesmo que eu não fui ainda, mas eu tenho que ter tem que conseguir conversar disso. Com ele, né? Eu gosto de falar assim, o lifestyle, né? Eu gosto, cara, de ir num restaurante legal, eu gosto de fazer viagem bacana e tal. E isso é um negócio que faz a diferença, ter esse lifestyle assim de estar inserido no nicho que você atua, sabe? Entendi. Porque você está sentado ali e a pessoa solta lá na mesa que, porque eu fui em tal lugar, no restaurante e tal, foi, pô, legal lá, eu gosto de lá também, lá tem esse prato assim e tal, o cara já olha assim, eita, tá entendendo? Sim. Porque às vezes o corretor por muito tempo ele foi meio que marginalizado assim, tipo, é um cara que não tem uma reputação muito legal assim, né? Porque como se diz, os bons pagam pelos maus. Tem muita história de corretor que fez besteira e tal, não sei o quê. Agora a gente está num movimento de muito corretor novo, de idade, que está com uma outra pegada, assim, sabe? A galera que já está com essa ideia de profissionalização, Sim. de aceitar que aquela profissão dele, não está naquela profissão, mas ele é aquela profissão. Então, assim, eu vejo um movimento novo aí, mais legal, assim, sabe? Legal. Que da minha época lá atrás, quando eu comecei, não tinha. Na minha época, cara, essa ideia na imobiliária, eu olhava assim, tinha uns caras assim, tipo, velho, 60 anos, assim, aqueles caras... Tipo, você olhava assim, eram os meus fantasmas, assim, falava assim, mano, quando tiver cidade eu não quero estar igual a esses caras, velho, sacou? Tipo, aqueles caras que pararam no tempo, assim, Sim. tipo, maior dificuldade, sem vender, tal, sem dinheiro, não tem nada, tudo lascado. Eu falei assim, não, mano, não vou chegar na cidade desse jeito. Então, quer dizer, alguma coisa te chamou a atenção pra você conseguir fazer dar certo, que era, cara, eu não quero ter essa condição aqui, ó. Era meu fantasma. Esses caras eram meus fantasmas. Esses caras, eu olhava pra esses caras, os caras ficavam lá, velho, fumando uma carteira de cigarro por dia, aquela ansiedade, um fedor de cigarro, os dentes tudo lascado por causa de cigarro. Aí eu ficava olhando esses caras assim, eu falei, mano do céu, não vou chegar a 60 anos desse jeito, velho, não vou. Eu não vou fazer isso, não quero seguir minha vida. Não vou ser, eu quero saber o que esses caras estão fazendo pra eu não fazer. Entendeu? Entendi. Aí, assim, eu sempre fugi desse mais do mesmo também. Eu sou um cara que eu não paro, velho. Então, eu sou um cara que, tipo assim, eu tô aqui com você, eu já tô pensando aqui num negócio que eu tinha que resolver de manhã e eu tô tendo uma solução aqui para esse negócio. Então, eu começo... minha mente ela é muito acelerada, assim, para essas coisas de criatividade, de inovação e tal. Então, tipo assim, eu fui sempre esse cara. No lugar que eu estava, na empresa que eu estava, eu trazia coisas novas, assim, sabe? Isso agregava, assim, para a equipe, para a empresa. E aí a gente ia somando ali aquelas coisas e tal, com coisas que fazia sentido, com as coisas novas que eu inventava ali na hora. E dava muito certo, sabe? Sim. Então, assim, e por isso esse negócio de eu consumir conteúdos e ter pessoas que eu me inspiro, assim, perto de mim, ou então acompanhar pessoas que eu me inspiro dentro do mercado ou fora do mercado, que isso também faz a diferença, sabe? Você se inspirar naquelas pessoas que deram certo, assim. Com certeza. Isso me ajudou bastante também. E eu vejo que... E aí que tá, cara, eu tenho uma coisa que me dói, que é geralmente as pessoas não têm isso. Elas não têm uma referência, elas não têm uma pessoa como referência, e elas também não têm medo, cara. Não. De chegar numa certa idade e falar assim, moço, o que eu tô fazendo na minha vida? Não, é porque a vida vai passando. Ela vai. Quando você vê, já é sexta-feira. Quando você vê, já é final do ano. Quando você vê, já tem 50 anos, entendeu? E aí você olha para trás e você fala assim, cara, o que eu fiz da minha vida? Porque a gente tem um negócio de procrastinar muito forte. A gente fica sempre assim, não, depois eu faço isso, depois eu resolvo isso. E o negócio vai passando, quando você vê, passou um mês, está com aquele negócio lá para resolver ainda. Sim.
Eu acho o seguinte, cara. Tem um problema, uma coisa para resolver, eu já vou ali, velho. Eu não tenho medo de problema. Eu não tenho medo de questões desconfortáveis, conversa desconfortável, seja em equipe, seja com um líder meu, ou um liderado, ou até em relacionamento, assim. Se tem um problema ali, eu coloco, vamos resolver, cara. O problema tá ali, vamos resolver junto. Coloca o plano na mesa e vamos resolver. A vida é esse de problema. A vida não é um caminho retilíneo. Você tá entendendo? A vida você tá bem, de repente você tá mal. E de repente você não pode ficar mal. Você tem que arrumar um jeito de sair da situação lá. Depois você fica mal de novo. E aí é isso, cara. Então, assim, tem muita gente que foge. Tem muita gente que vive só naquela superfície ali. Porque se for mergulhar muito, ela descobre um monte de coisa que tá pior até do que tá lá. Então, tipo assim, não, eu vou deixar aqui mais ou menos. E quando veio, tá com 60 anos já. E com a vida, nada. Fez nada na vida, verdade. Entendeu? Eu costumo falar que às vezes a pessoa construiu uma casa, só que embaixo tá oco, né? O cara quer construir uma casa, só que não fez bem a fundação ali, tudo certinho, embaixo tá tudo oco. Uma hora essa casa vai desmoronar, cara. E voltando a falar aqui de como eu vendo mais, como é que eu vou fazer para vender mais, a importância, eu volto a falar de novo nisso, cara. A importância de você ter esses dados aí de funil de venda, de você mensurar, porque eu só consigo ter um resultado melhor do que teve no mês passado se eu identificar o que eu fiz para ter aquele resultado ali. O que eu posso fazer para melhorar esse resultado, eu só vou conseguir saber se tiver isso claro para mim. Se tiver isso ali em dados, se tiver isso numa planilha, se tiver isso num controle, nem que seja numa agenda, mas que esteja ali. Então, para eu fazer uma venda, eu tive que atender 5 clientes. Então, para eu fazer 2 vendas, eu tenho que atender 10. Para eu atender mais, eu vou ter que ficar subindo sempre essa minha régua de atender clientes, entendeu? Ou eu posso melhorar minha taxa de conversão também. Né? Ou eu posso analisar o meu atendimento, como é que está sendo o meu atendimento, o que eu pequei no atendimento. Exato. De repente eu estou aqui, hoje a gente está aqui num salão de vendas aqui, aí eu chego para um colega meu e falo assim, mano, deixa eu te falar, eu vou atender aqui, vou fazer uma simulação aqui, eu vou atender como se você fosse meu cliente, para eu treinar aqui desse produto aqui. Aí depois você me fala, a gente conversa aqui, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de que eu posso melhorar. Ninguém faz isso. Treinar, velho, é isso também. Treinar é simular. Você vê, o Cristiano Ronaldo mesmo, ele bate falta, daquele jeito que ele bate falta, faz gol, faz não sei o quê, bate falta, perfeição quase, é porque ele fica, velho, treinando ali, o povo vai embora do treino, ele fica lá, batendo falta, até escurecer lá no CT, fica batendo falta. A mesma coisa é o vendedor, por exemplo. Aí eu chego para um colega meu e falo assim, cara, faz aí um cliente, aquele cliente que não fala nada, aquele cliente que eu tenho que ficar puxando a língua dele. Fala aquele cliente que fala algumas coisas e me deixa até perdido aqui no meu atendimento. Fala aquele cliente mais grosso, faz aquele cliente mais simpático. Aí para você ter essas simulações também, quando você estiver nessa situação real, você saber onde é que você vai. É igual o cara quando ele tem que estar no exército, né? Ele vai ter que treinar ali, ficar com aquela mochila pesada, fazendo tudo aquilo que ele está fazendo. Porque, simular. Porque na hora do tiroteio mesmo, na hora da guerra, o cara vai passar por aquelas situações, pô. Porque venda é ciência e técnica. É técnica. Então, técnica, ela é um aprendizado. Você consegue desenvolver, né? É treinável. Então, assim, outra coisa que você falou aí, que eu fiquei aqui para falar depois, que você falou quando você estava agoniado, que você não tinha dinheiro, sua reserva foi acabando. Esse é um grande mal do vendedor. Porque é o que destrói até a carreira de um vendedor. Sim. Porque é o seguinte, corretor de imóveis, como você falou também, ele não tem salário. Ele tem a venda dele, a comissão dele. Sim. E aí, quando o cara entra, por exemplo, eu estava acompanhando agora, recentemente, entrou um colega meu sim, né? Eu estava numa empresa, e aí o cara veio de um mercado de carro. Ele era vendedor de carro aqui em Uberlândia. E aí ele veio, que ele queria mudar e tal, ele viu o mercado e tal, e ele entrou como corretor, a gente conversou. Um belo dia lá, eu cheguei cedo lá na empresa, ele estava lá já, aí ele veio lá na minha sala para conversar comigo, que estava passando dificuldade, que queria ajuda minha, assim, de instruir ele, como é que faz e tal. O cara começou a chorar, assim, lá na minha sala. Lá. Nossa. Falou que estava sem dinheiro e estava não sei o que e tal. Aí eu falei, nossa, o que eu falo para esse cara? Cara, eu escutei o cara, né? Eu nem falei muita coisa assim, porque eu fui escutar ele primeiro. Porque hoje em dia ninguém escuta também ninguém, tá entendendo? Não, é verdade. Aí escutei o cara, deixei ele falar, desabafar, chorar e tal, não sei o quê. Eu falei assim, mano, eu vou te ajudar. Pode ficar tranquilo, eu vou te ajudar. Só que é o seguinte, você vai ter que fazer o que eu falar para você fazer. Se der errado, a culpa é minha. Mas não vai dar errado porque eu já faço tem muitos anos. Se você fizer o que eu tô te falando, vai dar certo. Vai dar certo. Aí eu dava os conselhos para ele, ó, deixa eu te falar, você não vai vender imóvel falando em WhatsApp, mano. Se você receber um lead, você manda uma mensagem pro cliente e fala assim, ó, doutor,
esse produto que você está querendo aqui é um produto X, PTO, é assim e tal, não sei o que, é um produto muito bom. Porém, eu não vou conseguir passar para o senhor o que é esse produto aqui pelo telefone. Vamos marcar uma visita lá no decorado, lá na obra, para eu te apresentar? Aí o cara, não, quanto que é o preço? Não adianta falar quanto que é o preço para você. Você vai poder achar caro, você vai poder achar que preço é esse. Você tem que conhecer o produto. Vamos lá? Então, o contato você tem que fazer, falar para ele, o contato você tem que fazer, cara, é só para você marcar uma visita. Primeiro você tem que, na verdade, fazer o agendamento. Você tem que vender a visita. Vende a visita. Depois que você está na visita, aí acabou, filho. Aí você dá seu show. Aí você vai fazer esses questionários com o cliente, o que ele está procurando, essa sondagem, qual tipo de imóvel, se é esse imóvel dele que está ali mesmo, você trouxe ele aqui e tal, esse imóvel enquadra no negócio, se não quiser, se não for muito caro para o senhor, nós vamos em outro aqui agora. Mas vende a visita. A visita é o pontapé inicial do seu atendimento. Sim. Começa a fazer isso. Eu falei para ele assim, cara, eu vou dar um número aqui para você, e se você não vender, eu mudo de nome. Se você terminou o mês aí, se você está no mês e você atendeu 7 clientes, olho no olho, se você não tirar uma venda, você pode me chamar de outro nome. Aí eu estava nessa empresa, eu saí dessa empresa agora, começo de outubro, finalzinho de setembro, começo de outubro. Essa semana, eu estava esperando até para atender um cliente, né? Terça-feira. E aí eu estava no carro, assim, esperando o cliente chegar, e chegou uma mensagem desse corretor. Falei, aí, mano, beleza, tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, cara. Eu falei, não, cara, eu só estou te passando aqui, velho, para te agradecer e para te falar que eu fiz minha primeira venda, mano. Do jeito que você falou. Eu falei, estou te falando, velho. É desse jeito. Tá entendendo? Sim. Então, assim, esse é o canal de você, seja qualquer nicho aí que você está falando. Eu estou falando do nicho aqui do mercado imobiliário. Então, assim, tem esse controle, cara. Tem essa questão da visita. Sai do ar-condicionado. Para de querer tentar vender por telefone. Estou falando mais do nosso mercado, porque tem outros nichos que você consegue fazer essas vendas assim, né? No nosso caso também, o nosso consultor ele vai até a casa do cliente. No nosso caso, ele também tem que ir até a casa do cliente, senão... Cara. Assim, o imóvel, cara, se eu não conseguir entrar com o cara dentro do imóvel, num decorado, ou então se não tiver nada, se eu tiver um material, um vídeo, um tour virtual, se eu não colocar o cara dentro do imóvel lá e falar para ele que é um imóvel que atende ele, a família dele, eu não vou conseguir vender. Então eu vou te falar, a gente vai ter várias aí tecnologias avançando e tal, que às vezes até substitui uma profissão, igual a gente já viu, taxista perdeu para Uber, um monte de outras profissões que a tecnologia foram acabando com ela. Uhum. Mas o corretor de imóveis, cara, a tecnologia não vai conseguir acabar com o corretor de imóveis, porque o corretor de imóveis ele é preciso nessa compra desse imóvel. Porque, assim, tem uma pesquisa antiga que fala o seguinte, que um cidadão comum, ele compra durante a vida dele 1,5, 2 imóveis durante a vida toda dele. Sim. Então é o seguinte, o cara não sabe comprar. Isso quer dizer que o cara não sabe comprar. O cara não sabe quais são as burocracias que são exigidas para comprar um imóvel, cartório, financiamento e tal, Sim. Na planta, como é que funciona. Então é preciso dessa figura do corretor de imóveis. O corretor de imóveis vai acabar para aqueles corretores que não se especializam. Aí esse corretor ele vai sair da profissão mesmo. Agora o cara que está acompanhando toda essa evolução, tá fazendo direitinho um trabalho legal no digital, que eu acho muito importante, Sim. mas que também faz essa questão de entrar, atender olho no olho e tal, não dispensar o presencial, olhar no olho do cliente, levar ele no imóvel, mostrar quantos imóveis for preciso para o cara até chegar em um. Esse cara aí ele vai ter a vida longa aí. Sim. Só que esse que não se especializa, a tecnologia vai engolir ele mesmo. E a gente sempre volta à mesma questão, né? A pessoa que não vai atrás de especializar, né? Que ela não estuda, que ela não faz por onde. É o básico. É o básico, cara. Porque até no nosso mercado, por exemplo, hoje, a gente tem um mercado bem grande aí para conquistar, que 70% das pessoas no Brasil não tem seguro no carro. É mesmo. E os carros caros, tudo. Os carros que tem na rua aí, 70% não tem seguro. É um mercado gigantesco. Nossa, é um mercado gigantesco nosso. Que perigo, hein? É muita coisa. Então dá para crescer muito. Aí, muita né? coisa. E você vê, tem muita seguradora aí de muitos anos e tal. Sim. E é uma cultura que, tipo assim, você pensa que todo mundo já compra e sai da concessionária com seguro. É porque as pessoas não fazem. E, inclusive o brasileiro não tem a consciência de fazer seguro no carro dele. Nossa, cara. A maior parte não tem. Eu, por exemplo, venho de uma família que nunca tinha feito seguro no carro deles. Aí. Nossa, cara. Entende? Aí, quando eu comprei o carro, fui fazer, ficou caro para mim, porque eu era muito novo na época. Falei, não vou fazer isso aqui também não. Também fiquei sem seguro. É engraçado, né? Porque você paga o seguro, às vezes você paga o seguro ali 1 ano, fica com o carro. Você não precisa do seguro, você não teve nenhum acidente, não teve nada, nenhum sinistro. Aí você vai renovar o seguro e você fala assim, não quer saber? Não vou pagar isso não, tá muito caro.
No mês seguinte acontece uma merda. Você bate o carro, você faz isso aqui. Aí você, nossa, tem seguro. Fica triste, cara. Uma galera entra em contato aqui, que a gente tem um call center aqui, né, de atendimento de Central 24 horas. Um monte de gente, acontece isso que você está falando. Ele deixa de fazer o pagamento ali da mensalidade dele, da proteção, e aí quando ele precisa, ele entra em contato. Puta merda, deixei de pagar, e agora tive um sinistro, como que eu faço? Agora chora. Cara, agora infelizmente tem que fazer, ué. Tem que deixar o carro protegido, para que quando acontecer, se acontecer alguma coisa, está protegido. É triste, cara, mas acontece. Mas é isso que eu estou falando, assim, tem um mercado gigantesco, né, no corretor, tem um mercado gigantesco na parte do seguro também, só que a pessoa tem que se especializar, ela tem que entender que vender não é de qualquer jeito. Não. A gente já tem que sair dessa cultura antiga, né? Que a mãe chegava lá, igual o Flávio Augusto fala, né? Que a mãe chegava lá para arrumar um emprego para o filho e falava assim, tem algum emprego aí? Pode ser até de vendedor. E esse estigma acaba porque... Isso que eu falei lá do corretor, né? O cara não ter sonho de ser corretor, mas eu acho assim, que é uma profissão que está evoluindo muito também. A gente está falando só aqui desses lados mais negativos, assim, que é a maioria deles e tal, que não acompanha, que não evolui. Mas tem uma moçada nova, tem uma galera que nem é tão nova assim de idade, mas está vindo com uma ideia diferente. Eu conheço muita gente aqui de Uberlândia que eu vejo, pô, que legal esse cara, que legal essa pessoa, esse trabalho e tal, não sei o quê. E puxado também por alguns corretores do Brasil, assim. Tem um cara, Augusto Braga o nome dele, ele é um cara que, tipo, mano, ele foi contratado agora pelo Banco Santander, fazer uma propaganda no Banco Santander. Caramba! Tá, tem outro cara também que, lá de Goiânia, Ricardo Martins também, tipo, famoso aí nas redes sociais. A Chevrolet contratou ele também para fazer propaganda. Então, tipo assim, você vê os caras virando referência, assim, sendo contratados, assim, tipo, cara de publicidade. E esses caras mesmo, esse Augusto Braga, um cara que eu sigo e tal, acho muito massa. Ele faz um trabalho de alto padrão, assim, casa de 18 milhões, 15 milhões, só essas casonas mesmo. E você vê que é um cara diferente, assim, você vê que é um cara que a postura dele, o jeito que ele se posiciona nas redes sociais, o jeito que ele fala, o jeito que ele se comunica e tal, é diferente. Você vê que é um cara preparado. Tá entendendo? Sim. Porque um cara para vender uma casa de 18, 20 milhões, ele não pode ser qualquer um. O negócio falou, ele não pode tá faltando os dentes na boca. Ele não pode não ter um cuidado com a sua aparência pessoal e tal, porque é o seu cartão de visita ali. No seu caso, por exemplo, como que a pessoa vai confiar, né? Que ela vai dar um valor gigante na mão dessa pessoa, né? Pô, será que ela é a melhor pessoa para me indicar minha casa para eu morar? E é legal porque, tipo assim, esse cara tem lá o perfil dele que eu sigo no Instagram, porque antigamente eu acreditava que era o seguinte, eu tenho que ter um perfil pessoal e um perfil profissional. Né? No meu perfil profissional só vou encher de vídeo, foto de imóvel, e no perfil pessoal eu coloco lá minhas festas, minhas cachaças, academia que eu vou e tal, não sei o quê. Só que, cara, gente compra de gente. Então, você tem que ter também lá uma mistura do profissional, lifestyle e algumas coisas assim que você possa de falar, alguma coisa que não tem muito a ver com o mercado, mas são coisas legais, relevantes e tal. E esse cara faz um trabalho violento, assim, no Instagram dele. O Instagram dele é sinistro, assim, tipo, ele faz uns vídeos muito bacanas de imóvel mesmo que ele está vendendo, depois ele fala um pouco da vida pessoal dele, da academia que ele vai, com a esposa, com as coisas. Então, tipo assim, isso é legal também. Isso ele mostra a vida dele e conecta com pessoas, né? É o profissional, tem tudo a ver. Então, tipo assim, eu vou comprar um imóvel, tô comprando do cara, pô, que legal. Isso humaniza ali, né? Isso aproxima mesmo. Então, isso é importante também, você, enquanto corretor, porque você está o tempo todo vendendo. Inclusive, você também é um produto, assim, vamos dizer, né? Sim. Você tem que ter, assim, falar direito também. O cara que fala problema em big, ele não vai conseguir vender também um apartamento de 1 milhão. Assim, brincadeira à parte. Foda. Mas o cara ele tem que tomar mais cuidado. Com certeza. Tem que tomar mais cuidado. É verdade. Não, isso que você está falando, a gente até fala com os nossos consultores também, porque... ele vai apresentar lá, por exemplo, o seguro de um carro de uma pessoa, a proteção do carro de uma pessoa, a pessoa está confiando que ela vai pagar alguma coisa e que quando acontecer, se acontecer, ela vai ter o carro dela ressarcido. Uhum. E às vezes é um sonho da pessoa, que ela demorou e batalhou tanto para conquistar. 30 mil, 40 mil é mais baixo do que no seu caso, mas são pessoas que geralmente estão em condições muito humildes, sabe? Então 30 mil, 40 mil, 50 mil faz a diferença para essa pessoa. E ela quer confiar em você. Então você chega ali, igual você falou, né?
com os dentes sem cuidar, com a barba sem fazer, ou se você coloca foto na sua rede social, talvez que não te desvalorize, né? Que não te ajude tanto. Isso também é ruim, né? É ruim, cara. Você tem que cuidar da sua imagem, tem que vender a sua imagem em todo momento, né? Como vendedor, você, o primeiro produto, eu acho que é você mesmo. É você. Tem que E aí, tipo assim, por exemplo, hoje acontece muito. Você atende um cliente hoje, às vezes você atendeu muito bem. O cliente está ali, vai embora para pensar. Cara, ele tem seu nome, né? Ele sabe lá seu nome. Primeira coisa que ele vai é no Instagram, mano. Ele vai querer saber quem é você, velho. Aí chega lá no Instagram, é foto de cachaça, é foto de festa, é foto de farra, é só foto que não tem nada a ver. Ele vai falar assim, vixe, vou comprar com esse cara não, mano. É R$1 milhão que eu tô botando aqui, eu não confio nesse cara não, velho. Porque esse cara vai me ajudar a comprar um imóvel de R$1 milhão, olha só os posts dele, as coisas que ele faz, entendeu? Sim. Nada contra, assim. Você pode ter sua vida, fazer o que você quiser na sua vida. Mas saiba que tem outras pessoas que vão te julgar. O problema não é você fazer, né? Eu costumo falar assim, cara, o problema não é a gente fazer. A gente vai seguir o que a gente tem que seguir. Eu faço, velho. Eu tomo minhas cachaças. Eu tomo. Se eu quiser não conseguir me controlar para postar uma coisa no Instagram, eu posto com meus melhores amigos lá, que são poucas pessoas que vê. Mas nem sempre. Você vai ver. Você entrar no meu feed agora, você vai ver nenhuma foto eu bebendo, loucura nas festas e tal. E eu gosto, cara. Mas, tipo assim, eu não preciso estar expondo isso de uma maneira que vai atrapalhar no meu dia a dia, tá entendendo? Com certeza. Com certeza. Isso é muito legal. Ô, Gustavo, e fala uma coisa pra mim assim, ó. Você estava falando que você sempre gostou muito de se desenvolver, né? De querer fazer umas coisas diferentes e tudo mais. Mas, bicho, como que foi, assim, você teve um pai, uma mãe que te direcionou, te criou nesse sentido, nesse caminho? Seu pai sempre te deu suporte? Porque, pelo que eu entendi, você casou muito cedo também, né? Casei, primeiro casamento. Você saiu de casa cedo? Como que foi isso aí? Eu casei, eu era bem cedo mesmo. Mas, tipo assim, meu pai, minha mãe, a minha família nunca foi uma família abastada, assim, né? Tipo, a gente já passou por muita dificuldade, tal, lá em casa, só que meu pai, ele sempre foi vendedor, né? Meu pai, desde que eu conheço gente, ele trabalha com vendas. Não era de imóveis lá atrás, mas sempre foi venda. E minha mãe nunca trabalhou, assim, sabe? Minha mãe é, como se diz, do lar, né? E meu pai, cara, ele me ensinou um negócio que eu levo até hoje, assim, que é essa garra, assim, sabe? Essa resiliência, assim, tipo, de tá tudo muito ruim, tá tudo muito difícil. Mas eu nunca vi meu pai reclamar, mano. Nem quando eu era criança. Eu nunca vi meu pai falar assim, nossa, e agora? Eu não vou ter dinheiro para pagar isso. Mano, eu nunca vi meu pai. Eu sempre vi meu pai com uma atitude positiva, assim, ó. Positiva de ir pra frente e tal. Recentemente mesmo, meu pai, ele morava em Brasília, ele mudou para Floripa, para um outro emprego dele lá, que ele começou já depois de seus quase 60 anos. Caramba! E aí com vendas também, sabe? Não era imóveis, não, era outro esquema lá. Só que aí, cara, o negócio começou a dar certo e ele em outra cidade. E eu até conversei com ele, falei, pô, pai, por que você não volta aí pro corretagem, tá um negócio que você gosta? Só que mesmo nesse momento difícil que ele passou lá em Floripa, eu nunca vi meu pai se queixando assim, mano. Sempre meu pai, não, vai dar certo, tal, não sei o quê. Até quando ele viu que o negócio não ia virar mesmo, aí ele voltou pro mercado imobiliário. Hoje ele atua lá em Floripa com um corretor lá. Ele trabalha no imobiliário, na verdade. Ele é gestor de uma equipe lá. E ele mudou assim a vida dele, sabe? Porque ele é muito bom assim de corretor. É um cara que me ensinou quase tudo assim. Então, essa criação que eu tive dentro de casa, esse exemplo também, fala muito mais do que palavra, né? Então, tipo assim, hoje sou um cara que você não vai ver eu reclamar não, cara. Você não vai ver eu chorando pelos cantos porque o negócio está difícil. E eu já tive dificuldade pra caramba nessa minha vida aí. Nossa! Eu tô te perguntando porque às vezes, né, dá a impressão a pessoa assistindo assim, pô, o Gustavo ele conseguiu porque sempre foi muito alegre, a vida dele sempre deu tudo certo e tudo mais. Não, mas eu imagino que não deve ter sido assim, né, cara? Acho que você deve ter também passado dificuldade aí. Eu vou te contar uma experiência recente, assim, para vocês aí também que estão assistindo. Como eu falei no começo, eu tô aqui em Uberlândia tem 4 anos, né? E eu morei em Brasília há muitos anos, então, tipo assim, tem amigo meu lá que eu tenho mais de 25 anos de amizade, amigo meu de infância, assim. Minha família lá, minha irmã e tal. Eu tenho uma filha de 7 anos, né? Ela ficou lá em Brasília, porque eu separei desse primeiro casamento, sou divorciado. E aí eu vim pra cá sozinho, mano, com a cara e a coragem, numa cidade que eu não conhecia nada, não conhecia o mercado, não conhecia ninguém. Até hoje é difícil, assim, eu não tenho muito amigo aqui, não.
Então, cara, lá na empresa eu chegava com essa atitude assim, de pra cima, pra frente, ele brincava ali, ria, não sei o quê. Esse mês está difícil, mas nós vamos conseguir bater a meta. Porque assim, o gestor ele tem que ter psicólogo, tem que escutar as pessoas, tem que ser esse cara de motivar as pessoas. O gestor tem que aguentar muita bronca, né, cara? Tem, cara. Não é qualquer um que consegue, não. Eu vou te falar, ser gestor não é para quem quer, não. Não é para quem quer. É para quem consegue. Realmente aguenta, né? Entendeu? Então, eu estava lá na empresa, às vezes, minha vida aqui no começo foi só trabalho, né? Eu chegava até para eu me ambientar, aculturar aqui na cidade e tal. Então, mano, eu morava numa kitnet aqui perto. Eu chegava num apartamento, aquele quarto-sala assim, pequenininho. Final do dia, assim, 8 horas da noite, cara. Moleque, eu chorava, mas eu chorava assim, igual criança. Assim, porque aí eu sentia todo o peso, assim, sabe? Primeiro mês que eu vim pra cá, quando eu mudei pra cá, como eu tava no começo e tal, aí a gente ia fazer um lançamento logo na sequência, assim, que eu cheguei. Eu fiquei quase 50 dias sem ver minha filha, assim. Caramba. E quando eu morava em Brasília, eu levava minha filha todo dia no colégio, mesmo depois de ter separado. Eu morava na kitnet, a mãe dela morava lá no apartamento que a gente morava, com minha filha, e eu levava ela todo dia para o colégio, eu trabalhava tarde, então eu almoçava rapidão, passava lá na casa dela, levava, ficava brincando com ela no carro e tal. Essa mesma mulher não tinha muito essa besteira, esse final de semana é meu, esse final de semana é seu. Tipo assim, pô, esse final de semana eu queria ficar com a Alice. Não, pode ficar, esse final de semana tá... Então, tipo assim, a minha rotina era muito em volta dela. Sim. Então, quando eu vim pra cá, que eu fiquei tanto tempo sem ver, nossa, mano, ele tá doido. Então, assim, o preço que eu pago para estar aqui, o preço que eu pago para, de repente, ter, por exemplo, essa mudança para cá, significou para mim uma das maiores crescimentos que eu tive na minha carreira. Então, curto tempo de espaço assim, foi um preço muito alto, que eu pago até hoje. Então, assim, às vezes a pessoa me vê no Instagram, direto, ontem mesmo, recebi uma mensagem do cara lá de Suzano, eu acho o nome da cidade lá, sei lá, São Paulo, falando que, pô, te admiro, você é um cara bacana e tal, não sei o quê, massa demais, o jeito que a energia que você passa e tal, mas ninguém sabe, mano, os tombos que eu levo, a dificuldade que eu passo e já passei, e passo até hoje. Mas eu levo isso do meu pai, assim, eu aprendi isso com meu pai, assim, essa questão de ser resiliente, sabe? E eu aprendi isso dentro de casa, assim. E eu acho que hoje eu sou até mais que ele, assim, sabe? Porque eu já passei coisa que nem chegou perto de passar. Mas é isso, cara, não é fácil, não. E ainda mais nessa profissão nossa, cara. Essa profissão nossa. Vender imóvel, cara. Seja lá um apartamento de 100 mil, que seja 200 mil, essa casa verde amarela, ou esse médio alto padrão, não é fácil, cara. Nunca foi fácil. Às vezes o corretor ele entra com uma mentira que acha que é fácil, que vai ser fácil. Mas não é fácil, cara. E esse negócio que você falou de, pô, tô sem grana, pô, inteligência emocional. Tem gente que surta, mano. Tem gente que tem depressão. Tem gente que passa mal, assim, tem gente que não aguenta. Tem gente que fala assim, não, cara, isso não dá, não é pra mim. Entendeu? Eu passei por isso aí, eu sei, cara, assim. Só que é uma baita um aprendizado. Porque quanto mais você consegue tentar se manter firme, né? Saber que aquela situação vai passar. Porque vem aquele pensamento, vem a angústia, você fala, meu Deus, fudeu, e agora o que eu vou fazer? Você tem que se manter focado e firme, falando assim, não, cara, eu vou estudar mais, eu vou apresentar mais, eu vou fazer o que tem que ser feito, mas eu vou trazer o resultado. Cara, desistir é um negócio que tá sempre aqui do meu lado aqui, ó. Cara, acho que eu vou desistir, eu não vou dar conta, não. Cara, tá difícil demais essa cidade aqui, tá difícil demais essa minha vida aqui sozinho, isso não é pra mim. Mano, isso passa assim, tipo, sei lá, 5 minutos que eu fico pensando nisso, eu já falo, tá doido, velho, desistir nada. Não, e eu vou te falar agora, né? Eu tava arrumando aqui tudo pra gente conseguir gravar e conseguir conversar, e eu tava fazendo sozinho. Aí eu tentei com um monte de gente aqui pra ver se alguém podia me ajudar, porque o rapaz geralmente que fica comigo, que é o Léo do treinamento, ele não tá aqui. Aí ele não conseguia, cara. E eu falei assim, puta merda, eu vou ligar pro Gustavo, vou falar pra ele que não vai dar hoje, porque eu não vou conseguir montar todos os trens sozinho, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, não, quer saber? Eu vou montar todo esse negócio. Aí eu montei os trem, arrumei tudo bonitinho, fiz o negócio funcionar, consegui e tal. E deu certo, cara. Então aí o Gabriel veio ajudar a gente agora há pouco também. Mas eu tava pensando em desistir também. Ó, uma coisa simples, cara, boba. Mas porque eu não sabia montar a estrutura ali para o negócio funcionar. Cara, eu gosto de fazer uma analogia assim que faz muito sentido nessa questão de desistir. Eu gosto de correr, sabe? Correr na rua, assim. E aí eu comecei a correr na Antigo e tal, aí eu parei de correr, eu fui voltar a correr aqui em Uberlândia, assim, até para dar uma aliviada também nessa tensão do dia a dia e tal. É bom pra caramba, eu gosto também. E aí eu tava
querendo voltar a correr por 5 km, para começar, né, e tal, 5 km. E eu fui correr aqui na região ali, eu morava ali na Rua da Carioca, e aí aqui é muito acidentado, assim, né, então tem uma subidona e tal, não sei o quê. E aí, cara, no primeiro quilômetro eu peguei uma subida mais sinistra, assim, no primeiro quilômetro, tinha nem atingido 1 quilômetro, eu olhava no relógio assim, tipo, sei lá, 600 metros, e eu tinha que correr, velho, mais 400, né, para dar os 5 quilômetros. E uma subida ali, perto ali do Uberlândia Shopping, ali, não sei se você sabe, tem um condomínio novo ali que ficou pronto agora, o Tamboré. Aí eles fizeram uma avenida aqui, uma rua que continua na Rua da Carioca, você passa aí para aquela a Vinhedos ali, aí você vira assim nesse, onde tem um Tamboré ali, tem outro condomínio do lado, e se você subir, você vai dar lá no Uberlândia Shopping, à direita assim fica o Uberlândia Shopping. Certo. Cara, aquele trecho ali, não tinha dado nem 1 quilômetro. E é uma subida que eu falei assim, mano, eu vou embora, tu é doido, não vou continuar não. E aí, cara, é desse jeito. A mesma coisa a gente nas dificuldades nossas. A gente começa, vou fazer isso, vou começar a fazer isso. Aí você começa a ter uma dificuldade e fala assim, não, vou desistir, cara, vou parar, tá muito difícil. E pior que é impressionante, quando você toma uma decisão, vou fazer, a dificuldade já aparece logo no começo, já para testar você mesmo. E a corrida é a mesma coisa. Aí quando eu passei por essa subida, mano, foi tipo assim, e é uma subida que dá uns 700 metros de subida. É muito grande lá essa subida, sabe? Eu faço assim, mano, pode vir a subida que for agora, que agora eu só vou parar quando chegar aos 5 km. Porque se eu passei dessa subida aqui nesse primeiro quilômetro, tu é doido? Aí, mano, você vai, mesma coisa. No começo eu vou trabalhar de corretor de imóveis, tal. Aí esse negócio falou, eu tenho uma reservinha aqui, dá para me manter. 3 meses sem vender. Rapei lá o taxa da minha reserva, não tem mais dinheiro. Como é que eu vou fazer? Vou desistir, mano. Vou desistir porque agora não tem dinheiro. Aí o cara vai embora. Aí o cara desiste, porque isso é fácil. Desistir é fácil. É fácil. O difícil é você ter essa constância de estar ali. O difícil é eu não querer deixar de correr ali. Ó. Falei, não, eu tenho mais alguns quilômetros para terminar essa minha corrida de 5 quilômetros. Você está entendendo? Porque, tipo assim, ó, eu vejo muita gente postar assim, projeto não sei o quê, tá pago, academia e tal, não sei o quê. De repente esse cara para de postar, mano. De repente esse cara some. Aí eu vou perguntar, mano, tu não tá treinando mais não? Eu vi aqui, tu parou de postar. Eu falei, tu é doido, filho? Da quarta-feira é dia de jogo, eu vou tomar eu vou treinar, não, isso não é vida não. É verdade. Começar é fácil. É fácil. Você se manter ali naquela constância, na disciplina, porque assim, eu, Gustavo, não acredito em motivação. Porque a motivação, cara, ela é, sei lá. Agora, eu acredito na constância e na disciplina. Porque quando você não tem motivação, a disciplina faz você ir. Você está entendendo? Sim. E você constante ali, ó. Todo dia. Por exemplo, eu quero correr 5 km, eu não dou conta de chegar aqui hoje e correr 5 km, que eu nunca corri na vida, um exemplo. Eu vou correr 1 km, eu vou correr 2 km, mas eu vou estar ali todo dia. Corrida é muito difícil. É muito difícil. Sim. Só você tem que fazer todo dia para você chegar lá nos 5 km. Sim. Agora, quem quer fazer isso todo dia? Entendeu? É muito pouco que quer fazer. Ninguém quer. Isso é doido. Eu corria 5 km todo domingo, né? E aí, assim, tava correndo, só que depois que você para, na hora que você vai voltar a correr, você desanima, você perde aquele pique, né? Aí você tem que voltar tudo de novo, você tem que começar tudo de novo. E eu acho que esse é o negócio, é você não parar. É você manter a disciplina e a constância e continuar. Porque vai ter dia que vai ser difícil mesmo. Mas se você para, você voltar é muito pior. Muito mais, né? Muito mais. E a mesma coisa para um vendedor, a mesma coisa para a pessoa que trabalha nessa área comercial. Porque, cara, assim, ó, continua, dá certo. Assim, falando do positivo também, como a gente falou aqui, por exemplo, eu fiz uma venda grande, aí eu ganhei uma grana que, pensei que eu tô rico. Aí, em vez de eu continuar indo na pegada, aí eu já vou, viajar com a família, porque assim, ó, eu acho que venda é o seguinte, é veia também, velho. Você acerta a veia ali, você tá ali, vendendo, você tem que, não vou parar, eu vou agora, meu irmão, eu fiz uma venda de 1 milhão, eu vou vender mais, eu vou correr aqui e tal. Agora o cara vende 1 milhão e fala assim, ufa, 1 milhão, mano, vendi demais, sou brabo. Aí aí relaxa. Mano, eu tenho um corretor lá que eu trabalhei com ele lá em Brasília, ele era doente, cara. Sabe esse cara doente, assim, ó, que não para? E o cara sempre, todo ano, ele era o corretor campeão, todo ano. Aí, chegava final do ano, dezembro para janeiro ali, Réveillon, ele tirava uma semaninha, 7 dias, com a namorada dele, hoje ele casou já. Ia pra praia relaxar e voltava, 10 de janeiro já estava na ativa de novo. E ia, trabalhava igual um condenado. E vendia muito, porque ele não parava, Um mês ele vendia 2 milhões. Aí ele fala assim, não, mano, eu quero vender mais no outro mês. No outro mês vendia 5. Sacou? O cara era sinistro, sinistro.
Até hoje, né? Hoje ele está como gestor, mas... E a equipe dele é campeã todo ano. Caramba. Da empresa lá que ele trabalha ainda. Então, tipo assim, é um cara que eu falo assim, pô, mano, esse cara aí é fera mesmo. Porque a gente, quando você acha que tá bom, se você achar que tá bom, tá errado. Nunca tá bom. Você sempre pode ficar melhor. Fazer mais, né? Se tá bom, eu vou buscar o ótimo, entendeu? É Sim. isso. Ô, Gustavo, fala um negócio pra mim assim. Você é um cara que provavelmente entende o valor das metas, né? Você teve sempre muitas metas? Como que foi isso? Ou não? Você não é um cara ligado a metas? Não tem como não ter meta, né? Ainda mais com venda. E você ter meta, você tem que bater as metas, né, cara? Você tem que fazer de tudo pra isso, né? Por exemplo, a meta do mês é X, né? Aí para atingir essa meta do mês, eu gosto de dividir essa meta em semanas, em dias. Então, tipo assim, se minha meta é X, para atingir essa meta, eu tenho que vender isso aqui por semana. E aí, como muito tempo na gestão de equipe, então eu divido essa minha meta pelas pessoas que estão na minha equipe. Porém, a gente sabe que não são todos que vão vender, Sim. né? E aí, tipo assim, tem as curvas ali, né? Aí tem aquela frase antiga, né, que é tratar os iguais dentro das suas igualdades e os desiguais dentro das suas desigualdades. Sim. Então, a meta que eu passava por João era a meta que eu passava, é diferente da meta que eu passava por Francisco, porque eu sabia que o João me entregava. O Francisco eu não sei se ele vai me entregar, porque o João eu sei que ele é brabo, ele vai me entregar. Então, tipo assim, eu passava, sei lá, 2 imóveis para o João e 1 para o Francisco. Aí o João me entregava 3 e o Francisco nada. Então o João pagava a conta do Francisco. Entendeu? Sim. E aí não tem como você trabalhar sem meta, né? Sim. E aí, você como gestor, no caso, né? Você falou do Francisco que ele não batia a meta. Como que era, cara? Você ficava com o Francisco enquanto você via que ele poderia desenvolver o potencial e você via que ele não vai poder desenvolver eu tentava. Eu tento assim até eu ver que, ó, não tem como mais. Mas o meu desafio quanto gestor era esse, desenvolver pessoas. Então eu pegava um cara ali e eu tenho um negócio que eu sei fazer uma leitura assim da pessoa. Eu falo assim, esse cara aí, ele é bom. Ele não tá bom hoje, mas ele vai ser. Sim. Da minha forma que eu falei, ixi, não adianta não. Eu vou tentar, só de teimoso que eu sou. Mas no final das contas não dava. Mas, por exemplo, o Francisco lá, não bateu a meta dele, né? O nome fictício que a gente está inventando. Aí eu chegava no Francisco e falei assim, Francisco, vem cá, velho, como é que foi esse mês seu aí? Você não vendeu nada. Quantos clientes você atendeu presencialmente? Aí ele, nenhum. Tá, mas quantos clientes você chegou a falar de produto e tal? Aí ele falou, cara, esse mês foi ruim de lead aqui na empresa, né? Eu falei com 3 clientes. Aí eu falei, Francisco, em 30 dias você está falando para mim que falou com 3 clientes. Só por telefone. E você não teve nenhum atendimento presencial. Meu Jesus. Que dia que você vai vender, Francisco, desse jeito? Não tem como. Nunca que você vai vender, ué. Nunca você vai vender. Vou te dar uma lista aqui, Francisco. Você vai ligar para essa lista aqui. Uma lista fria. É lista fria, mas você vai ligar. Você tem que prospectar. Você tem que prospectar cliente direto. Você tem que estar com um cliente. Todo dia. A roda tem que estar girando. Tem que estar girando. E sempre vendendo a visita. Você tem que atender pessoalmente, Francisco. Se você não atender pessoalmente, você não vai vender. Aí chegava no outro mês, não vendeu de novo. Aí eu já começava a falar com ele, Francisco, como é que foi esse mês? Presencialmente você atendeu quantos? 2. Melhorou. Mês passado você não atendeu nenhum. E contato, você fez quantos contatos aí? Você falou que mês passado era 3. Aí falou assim, fiz 20 contatos. Eu falei, Francisco, não dá um contato por dia. Meu Jesus. Tá muito pouco. Você pode acelerar aí. E 2 atendimentos, você não vai conseguir vender, não. E aí eu ia. Aí se no mês seguinte eu visse uma evolução, apesar dele não ter vendido, ou se ele não tivesse vendido no terceiro mês, mas eu vi uma evolução, ele atendeu, sei lá, 10 clientes, e está com proposta e tal, que pode fechar no mês que vem, aí eu continuava ajudando o Francisco. Sim. Agora, se o Francisco, no outro mês, os números dele continuam sendo ruins assim, eu falei assim, Francisco, vamos continuar sendo amigo, cara? Não dá mais. Então, tipo assim, não dá mais. Eu tô aqui pelejando com você, tô tentando, tô te orientando e tal. Já tem 3, a gente tá indo pro 4º mês, cara. Não tem nenhuma evolução. Se eu tivesse pelo menos aqui proposta, atendimento e tal, mas, pô. O cara precisa mostrar que ele quer realmente fazer, né? Eu não ia nem cobrar, você é novato agora em 3 meses, pra você vender em 3 meses, que é difícil mesmo. Mas, tipo assim, eu tinha que ver alguma evolução, você querer. Sim. Né? Acho que não tá nem querendo. Sim. Entendeu? É então, complicado. Pra eu te ajudar, você tem que me ajudar também. Não tem como. É foda. E me fala uma coisa, Gustavo, aproveitando aí, o que você procura num vendedor? Cara, você como gestor, né? O que você acha que faz o vendedor ser destaque, faz ele ser a diferença? Tem que uma você frase, busca, tem uma expressão que eu gosto de falar, é sangue no olho, cara. Sangue no olho. E eu gosto daquele vendedor com sangue no olho, assim, ó. Aquele cara que quer, mas que quer muito. Você não tem que querer mais ou menos, você quer muito. Você fala assim,
Pô, Gustavo, ó, me ensina, mano. Eu quero aprender, eu tô vendo aí que você já tem experiência, pode me ensinar que eu vou pra cima. Você pode confiar em mim, que eu vou pra cima. Véio, o cara falou isso pra mim, mano. Eu falei, esse é o cara, entendeu? E aí você vai treinar ele, aí você vai dar eu boto ele lá em direcionamento. cima. Eu boto ele lá em cima. Porque o mais frustrante para um líder é você ensinar o cara e ele achar que ele sabe tudo e quer fazer do jeito dele e não tem resultado. E aí eu falo assim, pô, por que você não fez o que eu te falei, mano? Não, porque eu já tenho experiência também, eu sei fazer isso. Eu falei, cara, mas você não está tendo resultado, velho. Não, porque não sei o que e tal, não sei o que. Eu falei, tá, beleza. Então vamos mais um mês, assim, do seu jeito. Do seu jeito, você vai ser do seu jeito. Aí você tem que entregar resultado, então, dessa vez. Aí o cara ficava doido. Aí chegava no metade do mês, ele via que o negócio ia virar, e falava assim, Gustavo, me ajuda aí, mano. Me ajuda aí. Eu falei, agora você, né? Aí eu tentava, desenvolvi o cara, mas, tipo assim, o fundamental, para mim, eu acho, que é para esse cara se dar bem, contando todas essas coisas que a gente já falou aqui antes, é essa vontade de querer muito. É o cara, tipo, acordar e falar assim, mano, eu não vendi ainda, mas eu estou aqui, eu vou lá para a imobiliária, eu vou construtora, eu vou ligar, eu vou fazer uma ação de rua aqui, eu vou pedir ajuda lá para o meu gestor, para a gente bolar alguma estratégia para o final de semana, para eu prospectar cliente e tal. Esse cara, numa curva de tempo, às vezes ele não pode, de repente ele não vende no primeiro, no segundo mês. Mas quando ele começa a vender, mano, e ele continua fazendo isso, ele vai vender muito. Ele vai vender muito, entendeu? Porque é um cara que quer, né? Ele tem essa vontade, tem essa fome, vendedor, né? Vendedor, ele nunca, é igual eu te falei aqui, ele nunca pode achar que tá bom. Mesmo ele vendendo, ele tem que estar sempre com fome, igual você falou, tem que estar sempre com fome, tem que estar sempre querendo mais. Sim. Vendi, velho, 1 milhão, quero mais. Vendi 3 milhões, quero mais. Nunca posso estar satisfeito. E o corretor que não está vendendo é analisar o que eu estou fazendo porque eu não estou vendendo. Eu acho que venda é merecimento também. Tá entendendo? Merecimento? O cara tem que merecer aquela venda ali. Eu acho que assim, ó, fica até meio injusto assim, a gente falar um cara que não faz nada e vender 1 milhão no mês. Tipo, sorte. Agora o cara que está ali, velho, fazendo, correndo atrás, fazendo certo. Não adianta também você fazer muito e fazer errado, né? Agora tá fazendo certo e tal, ele tá merecendo, velho. Esse cara tá merecendo, ele vai receber a dele. Ele vai chegar. Ele vai chegar, entendeu? Agora o cara que tá ali, velho, só esperando cair do céu, como você falou, o lead vir, ele não tá merecendo, velho. É foda. É complicado. Entendeu? Ô, Gustavo, então pra gente ir fechando, que você manda de mensagem aí pro pessoal que é vendedor, pessoal que é gestor? Que você queria passar de mensagem importante para eles? A gente falou muito aqui, né? Mas eu acho assim, fazendo um resumo aqui, se fosse para deixar uma mensagem, seja você gestor, seja você corretor, a frase que eu gosto muito é: fuja desse oceano do mais do mesmo. Fuja do oceano do mais do mesmo. Não use a régua dos outros para medir, comparar com a sua vida. Use a sua régua. Às vezes se inspire em pessoas, mas não olhe para outra pessoa e fale assim: nossa, eu queria tanto ter a vida daquele cara, eu queria tanto vender igual ele. Inspire nele, o que ele faz para ter aquele resultado, e seja você mesmo. Seja você mesmo. E sempre tente se diferenciar, ser diferente dos iguais, né? Que é aquela máxima que a gente falou no começo, é fugir do oceano do mais do mesmo. Como é que você vai diferenciar? É você sair da média, fuja da média, não seja um mediano, não seja um medíocre, né? Seja um vendedor acima da média, busque conhecimento, analise seus atendimentos, veja como é que está a sua evolução de atendimento, se você está melhorando. Entendeu? Não deixe a ansiedade dominar o seu atendimento. Às vezes você fica tão ansioso ali naquela venda e você passa do ponto, você cobra demais uma proposta, você liga demais para um cara, você enche o saco do cliente, a ponto tem corretor que o cliente bloqueia ele no WhatsApp, bloqueia ele porque não aguenta mais. Está entendendo? Então é o seguinte, saiba a hora de fechar, mas não perca a linha para passar do ponto da chatice, ser chato mesmo, entendeu? Sim. Então, seja elegante no atendimento, seja elegante, saiba ouvir. Hoje em dia, ninguém é ouvido. Às vezes você vai atender um cliente que ele chega lá na empresa, no stand, sei lá, e ele já vem assim, a esposa dele na casa dele não ouve ele, o chefe dele não ouve ele. Às vezes ele está ali, mano, ele vai ali para conversar com você, se você escutar ele, porque às vezes a gente comete o erro de achar o seguinte: eu mostro que eu sei muito se eu falo muito. Só que você errou já. Sim. E aí quando você chega lá, que você escuta o cliente, você leva ele para um atendimento de acordo com o que ele está querendo,
vai ser, assim, vai mudar ali o jogo, sabe? Eu escutava num evento agora, só rapidinho, e o cara estava falando da experiência que ele teve com o corretor. Ele falou que joga tênis e ele estava querendo comprar um apartamento que tivesse uma quadra de tênis no condomínio. E aí ele clicou no anúncio que ele viu, que as fotos tinha a quadra de tênis, aí marcou com o corretor. Aí o corretor falou assim para ele, esse imóvel aí que você clicou, a gente não tem mais disponível, mas eu vou te levar em outro aqui. Ele falou, pois é, eu vi aqui pela quadra de tênis. Não, pode ficar tranquilo, eu vou te levar em outro aqui. Aí o cara foi lá, mostrou o apartamento, a esposa, tudo, num domingo, assim, de tarde o cara foi. Aí chegou lá, apartamento muito bom, ele gostou muito, né? A esposa também gostou. Aí ele falou assim, não, beleza, cara, mas eu quero saber o seguinte, e a quadra de tênis? Cadê a quadra de tênis? Que eu falei para você que eu queria a quadra de tênis. O cara falou assim, não, esse aqui não tem a quadra de tênis não, mas eu consigo um preço para você aqui muito bom nesse. Aí o cara, mano... Isso é de brincadeira. Eu saí no domingo de tarde, cara. Eu falei pra você que eu queria uma quadra de tênis, porque eu quero descer e jogar meu tênis. Eu não quero pegar um carro pra ir num clube jogar tênis e tal. Minha vida é corrida demais. Agora você me falar que não tem, mas aí ele... Nossa, fico imaginando que você tá entendendo? Então, se eu tivesse escutado um negócio que o cara falou lá atrás, que eu faço questão de uma quadra de tênis, às vezes naquele que ele colocou no anúncio não tinha mais, ele levasse em outro, que tivesse a quadra de tênis, às vezes o cara nem comprava ali aquele, mas ele, porra, pelo menos o cara me escutou, velho. O cara me escutou. Fez um bom atendimento, pode me indicar para outra pessoa. O cara me escutou, você tá entendendo? Então, tipo assim, às vezes naquela ânsia, assim, de vender, de, pô, tô precisando de dinheiro, né, eu tenho que vender, eu saio passando por cima de um monte de coisa, eu não escuto nem o que você quer. Perfeito. Aí eu te levo lá, você tá querendo um apartamento de 1 quarto, um estúdio que você mora sozinho, eu te levo lá num 2 quartos, mas é um 2 quartos muito bom. Eu falo, mano, eu quero só de 1 quarto, cara, eu não quero 2 quartos, pra mim não dá 2 quartos. Ah, mas esse aqui é muito bom, ele é mais barato que o preço de... Mas não quero saber do preço, eu quero uma kitnet, eu não paro em casa, eu sou sozinho. Vou ter um apartamento de 2 quartos para quê? Entendeu? Então, assim, escuta o seu cliente, escuta o seu cliente, seja lá imóvel, seguro, carro, aprenda a escutar. E saia dessa oceano do mais do mesmo. Não seja um medíocre. Entendeu? Cara, que legal. E que você falou aí, acho que esse escutar realmente é onde a gente peca mais, né, cara? É difícil pra gente escutar as outras pessoas, né? Não. A gente fica ou a gente fica com muito pensamento aqui, que a gente fica pensando nas coisas. Você interrompe o cara. Interrompe. Ou a gente quer vender de qualquer jeito e fica ali pressionando para vender, falar demais e tal. E a gente não escuta o cliente, cara, que seria o fundamental. E isso acontece também no relacionamento, né, cara? Demais, cara. Acontece no relacionamento também. O que tem de divórcio aí, ou de separação, de namoro, de não sei o quê, porque o cara interrompe a fala da mulher toda hora, ou a mulher não deixa o cara falar, ou sei lá, o parceiro lá, não deixa o seu parceiro também falar, né? Vamos falar de um campo mais geral, assim, de relacionamento. Causa, velho, um reboliço danado. E assim, cara, eu vou te falar que eu aprendi isso também ao longo da minha vida, assim. Eu não era essa pessoa que escutava, não. Seja na profissão, seja em relacionamento e tal. Eu tive alguns relacionamentos passados aí que não deram muito certo. E hoje eu coloco uma culpa minha disso. Porque às vezes eu não dava esse tempo. Às vezes eu perdi uma venda também porque eu ficava nessa afã de falar muito, de tentar mostrar pro cara que aquele realmente era o apartamento que ele tá procurando. E o cara, não é isso que eu tô querendo. Você tá entendendo? Então hoje... é um exercício que eu faço até no meu grupo social, assim, de amigos. Às vezes, eu sou um cara que fala muito já. Eu falo muito. Então, às vezes, quando eu encontro uma pessoa que fala muito também, eu tinha dificuldade de me relacionar com essa pessoa como amizade, até como um relacionamento, namoro e tal, não sei o quê. Porque a pessoa fala e eu quero falar, a pessoa não deixa eu falar e eu também não deixo a pessoa falar. Agora... quando eu me deparo com uma pessoa que fala muito, é onde que eu treino esse meu exercício de escutar. Que eu deixo a pessoa falar. Fala o que você quiser falar. E às vezes você fica se remoendo. Às vezes eu fico segurando assim. Eu fico, nossa senhora, nada a ver que ela tá falando. Pera aí, rapidão. Aí eu fico aqui de boa, mano. Fico pensando em outras paradas e tal. Eu só pego ali o tema principal da conversa. Quando eu vai ficar prestando atenção também muito. E aí beleza, aí hoje eu tenho esse comportamento assim, mas foi de errar muito, sabe? Sim. E eu vejo que faz a diferença, assim, na venda principalmente. Faz diferença na vida, cara. Às vezes a gente não presta atenção na outra pessoa, às vezes ela fala uma informação importante que você podia, cara, ganhar muita coisa ou ajudar muito, enfim, e você acaba deixando passar, né? E eu acho assim, no meio de um atendimento desse, ainda mais imóvel desse alto, você tem que falar coisas pontuais, assim, você não tem que encher muito linguiça, ou você tem que falar... para ir de encontro na dor do cliente ali, né? Sim. Tem um cara que é parceiro meu, assim, conheço ele. Eu já até trouxe ele aqui em Uberlândia para dar uma palestra.
Ele é palestrante aí nessa área de vendas e tal. Ele fala uma frase assim, que vender é transar com as palavras, sabe? Você tem que saber o que você fala. Você tem que falar na hora certa e responder a pergunta certa. Você está entendendo? Sim. E é isso, cara. Às vezes a gente quer falar muito e... dá tudo errado, né? É. Gustavo, que massa. Foi muito legal conversar contigo aqui. Muito legal a sua história também. Entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais de você. Quero te agradecer por ter participado desse episódio nosso. Vai sair logo no canal. E, para você que está assistindo aqui até agora, quero que deixe já para você tudo de bom, que você consiga ter aprendido um pouquinho aqui, porque o Gustavo tem uma baita experiência em vendas e passou um pouquinho para nós, né, daquilo que ele conhece. E eu vou falar uma coisa para você. Se você escutou e tudo mais, até seria importante você escutar de novo, assistir de novo, talvez, para pegar tudo aquilo que ele falou, porque é muito importante. O Gustavo tem um baita resultado e ele não está falando isso à toa, não está falando isso por falar. Porque ele conseguiu o resultado e ele cresceu. Sim. Gustavo, muito obrigado, viu, cara? Obrigado vocês aí. Obrigado você também que está assistindo aí. Espero que possa ter contribuído de alguma maneira, né? Eu gosto muito disso, né? Eu acho que conhecimento ele não é nada se você não pode dividir esse conhecimento. Perfeito. Então, às vezes no começo da minha carreira eu sentia muito falta disso, sabe? De ter alguém que dividisse o conhecimento, dar uma experiência maior que ele já adquiriu para dividir e para eu também crescer. Então, como eu tive muita falta disso, hoje eu faço questão, né? Eu já participei de algumas outras ocasiões dessa aqui, podcast, live e tal, que eu faço questão, eu levanto muito essa bandeira do aprendizado e tal, da profissionalização, principalmente nesse mercado que eu trabalho, né, o mercado imobiliário. Então, em todos os lugares que eu passei, eu levanto muito essa bandeira do profissionalismo, porque é um mercado muito carente disso, né? Hoje a gente vê alguns movimentos mais voltados para esses treinamentos e tal, a evolução do profissional, mas de uma certa forma é carente. Então, eu já sofri muito com isso. Então, às vezes você que está assistindo, está começando na carreira agora, de corretor, vendedor e tal, eu espero ter contribuído para você de alguma forma. E fica essa última dica aí, né? Não se canse de buscar conhecimento, não canse de aprender mais, não canse de estudar, de ler. Leia muito, leia. Leia sobre a técnica de venda, sobre vários assuntos também, que não sejam tão relacionados ali a venda. Leia os clássicos, né? Leia clássico, que isso muda a vida mesmo. Com entendeu? certeza. Também posso falar que muda mesmo. Nossa, graças a Deus que isso aqui. Muito obrigado. Então, forte abraço e até o próximo episódio. Valeu.